Eu fui feliz e tive sucesso porque eu cuidei da filha dos meus pais. Por ano são mais de 100 mil crianças registradas sem o nome do seu pai, então, por exemplo. Então, todas elas, por que a grande maioria do nosso país vive na pobreza extrema? Vive na miséria extrema, né? Por quê? Porque tem a falta de uma figura que vai trazer a força para você estar no mundo. O homem que, para eu me relacionar, tem que se parecer com meu pai, e eu sei disso hoje, mas eu não via isso por causa dessa dor. Bem-vindo ao podcast Conversa do Cacete. Esse podcast é voltado para ajudar você a elevar o seu nível no seu negócio ou na sua vida, pois iremos falar com pessoas que têm grandes resultados na sua carreira ou nos seus negócios. Pessoas que chegaram em patamares que poucos chegaram. Vamos falar sobre sua trajetória, dicas para você conseguir alcançar o resultado também. Esse podcast é um oferecimento à Produtora 76. Inclusive, estamos aqui nos estúdios da Produtora 76, aqui em Alphaville, São Paulo, nesse estúdio maravilhoso, com essa equipe incrível! Maravilha, eu sou Renan Pessoa, especialista em vendas e experiência do cliente. Estou como host desse podcast, trazendo o melhor conteúdo dos nossos super convidados. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser do cacete. E para começar esse podcast maravilhoso, hoje nós temos uma convidada, meu amigo. Você não sabe o quanto de conhecimento essa mulher tem. Ela é a filha do Silmar e da Jacira. Ela é teóloga, terapeuta transgeracional, estudante de psicanálise e especialista em prosperidade familiar. Falei certo? Falou certíssimo, inclusive só faltou uma informação, eu também Diga. sou jornalista. Olha só, então essa parte nossa equipe não mandou, né? Mas com um pouco mais de tempo, né? E a galera consegue, porque o currículo é muito grande, né? Então realmente tem muitas coisas aqui. Estamos falando de Joyce Peçanha de Souza. Seja bem-vinda. Obrigada, Renan. Um prazer estar aqui com você. Acho que é o primeiro podcast que eu participo. Olha só. Então, estou bem feliz, bem animada e bem honrada pelo convite. Inclusive, eu trouxe um presente para você. Olha só, né, meu amigo, eu já tô aqui feliz, porque a gente receber presentes é muito bacana e é um dos gestos, né, das linguagens de amor de muita gente. Presente, né, amizade é uma coisa muito bacana e agradeço e me sinto honrado eu também. sei que ele gosta bastante de vinho. Então, escolhi um vinho chileno para Olha você. só. Fica na barrica entre 7 e 9 meses. Olha Vai ser só. gostoso aí para você depois tomar. Olha Mostra só. para a galera depois nos stories. Muito bacana, muito obrigado aqui. Quem me segue lá no Instagram, né, vai ver. Eu gosto de coisa legal, né? Exatamente, eu sei. Eu não vi, eu falei, eu vou levar para ele. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou guardar aqui com o maior carinho, tá? E, primeiramente, muito obrigado Eu que por agradeço. vir aqui, né? A gente gosta de chamar pessoas realmente que têm resultado, né? Uma coisa que eu mais prezo aqui são pessoas que não é de empreendedor de palco. São pessoas que realmente têm uma jornada e principalmente são aquele seu avatar transformado. Porque eu vejo que muitas pessoas falam, estudam, mas falam o que estudou, não o que vivenciou. E eu acho que o maior resultado das pessoas é quando ela estuda e quando ela realmente se transforma no meio desse caminho. Então, vamos falar um pouquinho, bastante, né, Sim. sobre você. E eu queria entender um pouco mais, né, de quem é a Joyce Peçanha. Eu gosto muito quando eu recebo essa pergunta, né? Quando eu falo lá com as minhas alunas, com as minhas seguidoras, né? De falar que eu nasci uma buscadora. Acho que essa é uma boa definição para mim.
Legal. E desde a infância eu tinha essas perguntas que todo mundo tem, né? Ah, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, essas E perguntas. tá na moda, né? O propósito, qual é o seu É, propósito, o que mas você eu vem sentia fazer? isso desde criança e eu Sim, não me contentava com respostas rasas, sabe? legal. Eu sempre quis buscar aprofundamento para achar essas respostas. Tanto é que essa minha trajetória acadêmica demonstra bastante isso, né? Eu em busca de respostas profundas da alma. E aí Deus e a vida me levou para trabalhar com pessoas, que é o que eu mais amo fazer, e ajudá-las também a encontrar essas respostas. Então, eu acho que essa é a Joyce. Muito bacana, Joyce. Muito legal. E hoje, aí eu queria saber um pouco, né, que você hoje é um sucesso no marketing digital, né? Hoje está fazendo, faturando muito bacana aí no digital. Não vamos falar números aqui, porque eu não quero expor, vai que a Receita Federal vê um negócio desse, Eu não tenho né? nenhum problema se vem. Tô brincando, mas muitos dígitos aí, né? Isso que é muito legal. Mas me fala como é que começou a tua carreira no marketing digital, antes de falar o que você fala, os temas que tu vai falar daqui a pouquinho também sobre o tema que você fala, mas a ferramenta que você usa para conseguir falar com as pessoas hoje, o marketing digital. Como é que começou a trajetória no digital? Falo assim. É bem, bem legal, interessante, porque começou com um término de noivado. Começou assim. Olha só, polêmica, polêmica. Terminou, acabou o namoro, acabou o Noivado. noivado. Olha, noivado, era mais sério ainda. Aí não sei o que aconteceu nesse noivado aí. Mas acabou e sempre, às vezes, não sei se foi o caso, mas às vezes um pé na bunda dá 3 passos pra frente. Foi exatamente o caso. Olha só, olha Eu levei só. um pé na bunda aí, né? Desse Perfeito. meu ex. E eu peguei o dinheiro do casamento, nós estávamos juntando para casar, né? Aquilo tudo. E aí eu fui morar em Nova York. Falei, eu vou morar em Nova York, vou estudar inglês. Fui para lá em Quanto tempo passou lá? 2017. Fiquei quase um ano em Nova York Legal. estudando. E lá, uma das minhas amigas do curso, né, que eu fazia de inglês, me chamou, provavelmente querendo me transformar num lead, né, me chamou para ir no evento de marketing de mulheres, empreendedoras e tudo mais. E eu fui, e aí eu conheci uma mamãe que ensinava outras mamães a fazerem seus bebês dormirem, tinham apenas 20 mil seguidores e ganhava US$ 50.000. E eu fiquei assim, oi, como é que é? Como é que funciona isso? Né? Acho que primeiro contato de todo mundo com marketing Legal, é esse, né? Você legal. fica assim, meu Deus, como é que isso funciona? E lá no Rio, que é E onde... era uma amiga sua, virou amiga sua? Você conhecia ela? Não, não virou amiga minha, eu só conversei no evento mesmo, né? Porque em Nova York as pessoas são Sim, meio frias, né? Não é sim. que nem no E era Brasil que a brasileiro ou gente era vira... americano? Não, não era americana. Legal. E aí a gente conversou, né? Eu troquei isso. E no Brasil, lá no Rio, eu tinha muitas amigas que eram blogueiras, Uhum. até muitas famosas hoje em dia. E eu tinha na minha cabeça que para você ganhar dinheiro com marketing ou com a internet, você precisava de muitos seguidores. Uhum. E que a única forma era a publicidade, né? Perfeito. Ou seja, uma marca te via o seu alcance e patrocinava algum tipo de publicidade para você fazer. Na minha cabeça era só essa forma de ganhar dinheiro com o marketing, né? E nesse evento eu vi que não. Ela tinha apenas 20 mil seguidores e ensinava outras mamães a fazerem seus bebezinhos dormirem. E quando eu cheguei em casa, né, eu saí do evento, fiquei assim, meu Deus, como assim é isso, né? Eu cheguei em casa e eu digitei, tipo, como vender cursos pela internet, né? E Bateu o Hotmart lá. apareceu quem? O Érico Rocha, Sim. o Jeff No Walker lançamento. e o Conrado Adolfo. Perfeito. Que foram as pessoas que, primeiro, né, eu conheci sobre esse mundo. E eu Qual o comprei ano aí? 2017. Legal. Era mato a internet ainda, né? Legal. Sim, Nisso. sim, sim. E eu comprei o Fórmula de Lançamento nessa época, Sim. que é esse curso pioneiro, né? Perfeito. Comprei o livro do Jeff Walker, né? Então comecei a ler, estudar sobre isso. Uhum. E minha cabeça pirou, mas naquela época eu não tinha muita ideia se eu podia vender algo na internet, né? Eu nem Que me achava, produto, né? eu nem me achava com capacidade para isso, né? Mas quando eu voltei de Nova York para o Brasil, quando terminou meu curso, eu voltei, eu adicionei essa informação no meu currículo, né? Porque eu também sou jornalista de formação. Legal. E aí uma agência me contratou, era uma agência de lançamentos, para fazer conteúdo de especialistas para o Instagram.
Olha que legal. A fim de ter mais alcance, mais engajamento. Mas né, era etc. conteúdo para a agência ou para os players que a agência tocava? Era conteúdo para os players. Então eu tive Legal. que estudar cada nicho dos players Isso e eu ia criar perguntar, o qual os conteúdo. nichos? Tinha nicho de autodesenvolvimento, Legal. tinha fotografia, tinha de inglês, tinha de nutricionista. Então eram alguns nichos aí que até hoje, né, Legal. funcionam bastante no marketing. E foi aí que eu comecei a trabalhar com isso, né? Aí você foi copywriter. Não era copywriter, Renan. Era como se realmente fosse uma criadora de conteúdo. Então eu fazia a linha editorial, o conteúdo da Social pessoa. media. Uma social media barra jornalista de cada um, era Legal. tipo isso, sabe? Eu criava o conteúdo daquelas pessoas, revisava a página de vendas, português, né? Essas coisas assim. Legal. E eu comecei no marketing dessa forma. E na época, os especialistas, os players, gostavam muito do meu trabalho. E um dos sócios dessa agência que eu trabalhava me incentivou e falou: vamos no evento do Conrado Adolfo? Que é 8Ps. o 8Ps, exatamente. Eu levei ele para Manaus. É, Levei ele que para legal. Manaus, foi muito bacana, Ele é uma muito parceria querido, muito boa. né? Eu tenho os troféuzinhos do 8Ps lá em casa. Muito né? legal. Eu levei ele para Manaus e aí a gente fez um evento lá, 8Ps local. E a gente deu 400 empresários. Uau! E nós levamos 40 pessoas de Manaus para São Paulo e um comprou o Mastermind. Uau, que bacana. Então, assim, eu ganhei na bilheteria esse tamanho, ele foi ganhando. E isso que é muito bacana, porque eu estava aprendendo um pouco mais do digital, principalmente questão de pitch. E para mim, ele era maravilhoso. E aí teve abri um segredo aqui, que foi muito legal, que ele tinha um momento do pitch dele que era tipo, todo mundo emocional e tal. E aí, tipo, tava pra ele falar, quando ele começasse o pitch, ia dar 1h30 mais ou menos. Tava cronometrado. Renan, começar o pitch, eu fazer o exercício. Ele é um monstro. Depois, né? impressionante. Impressionante. E aí, eu vou fazer o pitch, e aí, mais ou menos meia hora depois, a gente começa a encerrar o pitch, e aí eu fecho na oferta, e aí a galera vai pra mesa. Aí eu saio, eu vou embora do evento, então leva um segurança pra mim até o carro, e aí me leva no carro, o meu time vai fechar, porque a gente tinha alinhado, ele trouxe o time dele pra fechar pro 8Ps aqui em São Paulo. E aí a galera ia correr pra fechar na mesa e ele ia sair de cena. Não ia tirar foto com ninguém, né? Não sei o que. E a gente ia o jantar VIP para os nossos VIPs. E aí o motorista estava esperando lá embaixo, o segurança levou ele lá. E aí, na hora que ele desceu, eu desci com ele depois e o cara foi passando o cartão na galera. E o foco do cara era fazer upsell. Então, ele fez o pitch do Gold e eu acho que dos 40, eu acho que um comprou Gold. Então, assim, tava muito bem desenhado, tava muito bem estruturado. E depois eu vi a caravanazinha de Manaus com todo mundo lá. E teve um, né, que inclusive tá levando ele agora, né, um amigo, um dos alunos nossos, né, e tal. Tá levando ele agora para Manaus de novo, que comprou o Mastermind dele lá. Tinha 2 carros, vendeu um carro e comprou o Mastermind dele lá. E foi muito bacana, porque o Conrado é um cara que ele entende muito de vendas. E assim, tipo, ele começou a fazer o pitch, botou a música lá, coisa de 10 minutos, pum, saiu, foi embora. Aí eu fiquei, peraí, tava alinhado pra ele falar meia hora, 40 minutos depois do pitch. Aí depois no carro, eu fui conversar com ele, pô, Conrado, mas tu não falou que queria que botar a música, aconteceu alguma coisa assim pra que tu ir embora antes? Aí ele falou assim, ó, negócio é o seguinte, quando tá quente, fecha. A galera tava pirando já ali. Se eu conversasse muito mais, ia esfriar. Então, já tava quente lá. Vamos perguntar do moleque quando ele fechou. E é impressionante, Joyce. Ele é um O quanto a estratégia bem feita e muito teste no palco consegue fazer você ter maestria na sensibilidade do público. Sim. Entende? Porque eu vejo que o evento corporativo, ele é um pouco parecido com o show business. Né? Um pouco... Porque eu vim... antes de começar, 12 anos atrás, eu estava no show business antes de começar o corporativo. Eu sempre amei eventos, né?
Mas o show business, ele tem o warm-up, um DJ, um exemplo do eletrônico, um DJ que vai começar baixo, o outro que vai levantar tudo e o outro que vai fechar a festa mais tranquilo. E o corporativo, ele é muito... Tem essa mesclagem muito bem. Porque o DJ, ele toca de acordo com o público tá. Se o público não tá tão legal, não tá reagindo tão bem, ele tem que meter um BPM um pouco mais alto para levantar a galera. E a mesma coisa num pitch. Entende? Porque se eu não tô vendo que as pessoas não tá conseguindo ter essa tração, um exemplo, tem um amigo meu, que é o Eremo Morel, que ele veio aqui também, que hoje é o número 1 do Brasil em pitches e especialista em eventos, voltado à venda dentro de evento. Hoje ele faz o Wendel Carvalho, onde ele faz grandes players do Brasil. Né? O Thiago Reis também, outro amigo meu, também, que ele também comanda lá toda a parte do Thiago. E ele tem 12 formas de pitch diferentes. Então, assim, dependendo do que as pessoas estão reagindo, eu posso trocar na hora a pegada e o foco do pitch. Então, são coisas muito legais que eu pirei. Aí eu falei, caramba, Conrado, putz grila, então, bicho. A gente tem isso em comum, né? O Conrado deu esse pontapé aí pra gente. Total. Né? E assim, antes, era ele e o Érico muito forte. Né? Depois, o Érico disparou e ele começou a querer entrar em outros nichos. Que eu acho que foi algo que ele ajustou também. Porque eu vejo que o Conrado, ele é um cara muito bom em várias coisas. Né? Mas é uma coisa que é muito importante quando a gente fala como um player, né? Que você senta naquela cadeira e você cresce naquela cadeira como número 1. Então, ele começou a fazer na Balável, começou a fazer outros estilos de cursos que às vezes não pegou tanta tração quanto era o 8Ps. Né? Tanto que a gente aliou e falou, não, eu queria fazer na Balável aí. Aí eu falei, bicho, assim, Conradão, eu amo de paixão, lhe respeito muito e tal, mas eu acho que Paulo Vieira também é mais posicionado, José Roberto Marques também é mais posicionado nesse nicho de emocional. Então, assim, eu trago uma parceria, ele faça uma parceria voltada ao marketing digital. Porque aqui eu levanto sua bandeira, mesmo que alguém não lhe conhecer aqui, eu levanto a bandeira e quando o cara vai ver o teu rastro, sua cauda longa, vai ver que você é o cara do digital. Sim. Agora, se eu levanto a sua bandeira de interesse emocional, a sua cauda longa ainda tá pequena nesse nicho. E eu não tô falando que você é ruim. Não me entenda mal. Mas... Você falou não pro Conrado, então. Uau. Não pro Conrado. Mas assim, como eu te falei, ele entendeu muito bem. Porque, assim, muita gente, às vezes, tá numa bolha um pouco ali do digital e não entende o que é nacional. Entende? Um exemplo, Massal é um exemplo desse que ele, pô, digital eu vou estourar na política. E não é assim. Às vezes a gente acha que nossa bolha ali tá bombando, mas, um exemplo, eu fazia muita força no offline. Um exemplo, fazia muito outdoor, fazia muita rádio, fazia Jovem Pan, fazia mix, entrava ao vivo na mix e me trazia muito resultado. Entende? Então, assim, como eu fazia muitos eventos e na cabeça, às vezes, dos players, meu irmão, tá gastando dinheiro à toa. Só que depende muito da cidade pra cidade. Mas a gente estava crescendo ainda. Entende? E a Muvuca era muito forte. Né? Por exemplo, no trânsito, 6 horas, Rádio Mix. Mix ao vivo, estamos aqui. E aí, era muito legal. Tem o Graciano, grande amigo meu, diretor da Mix lá em Manaus, que a gente entrava ao vivo e a gente levava até os players falando. E pra ele também era muito importante. Pô, eu tô na emissora nacional, na Mix do Jovem Pan e tal. E aí ele fazia o Reels, fazia todo o negócio, porque o offline também vende bem desenhado, sabe? E aí, voltamos pra cá aqui, né? Mas, voltando pra cá, é muito bacana quando a gente tem esse feeling voltado ao público. E o Conrado, eu tiro o chapéu pra ele, porque é um cara realmente que eu aprendi muito, né? No 8Ps e toda a estrutura que ele faz, né? E é um cara hoje que eu admiro até hoje, né? Eu vejo que às vezes ele tá na mídia, às vezes ele dá uma como posso dizer, ele dá uma subidinha, depois volta forte, né? E aí é um cara, mas um cara que sempre teve resultado. Sim. Né? E o último podcast que eu vi ele com o Joel J foi muito legal. Você chegou a ver esse podcast? Não.
Mas foi muito bacana, ele abriu o coração, rapaz, deu merda, pandemia, me prejudicou, eu perdi dinheiro pra caramba, quase quebra e tal, e aí chegou uma parceira sócia, então eu acho que é isso que é o legal, sabe? Porque todo mundo Essa quer, vulnerabilidade, né? Todo mundo mundo quer ser o melhor, né? no digital todo mundo quer ser o cara, todo mundo Uhum. quer ser o milionário, É, todo mundo quer ser o perfeito, o casamento perfeito, a vida. verdade. Então, assim, eu acho que essa conexão, que a gente vai conversar bastante hoje sobre isso também, que é a vulnerabilidade conecta. Eu acho que esse é o ponto do nosso podcast de hoje, né? Que a gente consegue entender. Que é o meu trabalho, né? Perfeito. É exatamente o meu trabalho. Perfeito. Que as pessoas entendem que muita gente que me segue, que me vê aqui, quer crescer no digital, quer crescer nos negócios e tal. Uhum. E às vezes não sabe muito como se posicionar. É. E a questão de fazer um fake, né? Ó, de fingir que é um fake, eu acho que uma hora cai por terra. É. E aí, assim, eu acho que o Conrado, ele é um padrinho do meu trabalho, né? Porque eu fui no 8Ps, eu me lembro, só falando disso, né? Que eu acho que foi a primeira vez que no final do evento, ele deu um caderno de ação. E aí você tinha, E tipo era assim, grosso, era e era grossa, grosso. é. Tinha aquela apostila do 8Ps que ele sempre deu, mas ele deu um caderno diferente no final, sabe? E aí eu sou muito movida por desafios. E aí, naquele evento, um dos sócios, que era meu chefe na época, falou: por que você não tenta fazer esse desafio? Eu falei: nossa, mas será? Será que eu abro um Instagram? Será que eu faço? Será que alguém vai comprar isso, né? E aí eu lembro que ele fez o desafio tinha de 7 dias, não, acho que era de 30 dias mesmo, se eu não me engano. Eu saí do 8Ps abrindo um Instagram do zero. Legal. E eu me desafiei a, em um mês, vender algo nesse Instagram. Então, eu fiz, em um mês, 1.000 seguidores. E eu comecei a ensinar mulheres que queriam fazer conteúdo no Instagram. Gente, lembra? 2018 isso que a gente está falando. Legal. Tudo era mato, não tinha nenhum curso de Instagram, não tinha nada disso. E eu comecei a fazer isso, né? E aí eu lembro que eu tinha 1.000 seguidores e um mês depois eu fiz, tipo, 12 mil reais em 24 horas. E eu nunca tinha feito esse valor. Então a minha cabeça pirou. Eu falei assim: oi, tipo, como é que é? Com 1.000 seguidores eu consigo fazer 12 mil reais em 24 horas? E numa época. Né, Que era com mato, né? E na minha cabeça eu fiz a conta. Eu falei: ó, se eu fizer um por mês, eu vou ter um salário aí de pelo menos 10, 12 mil reais por mês, né? Então. Eu virei pro meu chefe na época, pedi aviso prévio, óbvio. E O que saí. eu tô fazendo aqui, né? Exato, e saí para poder fazer exatamente isso. Então, em 2018 ali, eu lembro que eu fui no 8Ps em junho, no dia 6 de julho de 2018, eu abri o meu CNPJ, o meu Instagram. Olha só. E aí, um mês depois, eu faturei esse valor ensinando mulheres a fazer conteúdo para o Instagram, né? Que foi bem isso, assim. Virou uma empresária, então. Virei uma microempresária, né? Nessa época. Não, mas aí, ó, o MEI, microempresário, né? Que é o micro do micro, né? Microempreendedor individual, que é o MEI, ele vai até 4 mil. Você bateu 12, então já é realmente uma empresária, né? Nessa época eu nem sabia nada disso, Renan. Eu só, queria ganhar dinheiro e vi uma coisa que eu sabia fazer e podia ajudar as pessoas, né, acontecendo. Então eu comecei a vender desafios, grupos de desafios, antes de ser moda, né? Antes da nossa querida Isis Moreira popularizar os grupos de desafios, o Vinhas né? também fez muito isso. Eu não sei, né? Não me lembro do Vinhas fazendo isso. Mas eu fazia grupos de desafios, como aparecer nos stories e como falar nos stories. Era bem isso, assim, né? E o meu começo de carreira no digital foi por aí. Foi bem nesse lugar, assim. Fiquei ensinando outras mulheres a fazer conteúdo na internet, que era o que eu sabia, né, fazer na época. Muito legal. E Joyce, fala pra gente qual foi os maiores desafios para crescer no digital? Porque todo mundo fala que é muito fácil. Né? Muita gente fala que pegou, faça conteúdo todo dia, né? É só fazer conteúdo que vai bombar de seguidores, que vai vender horrores. É assim mesmo? Fala pra gente. Eu tenho 2 momentos diferentes em relação a isso, né? Um momento que era esse, que eu ensinava as pessoas a fazer conteúdo. E o segundo momento, já que é esse novo que eu vivo, né? Que é como terapeuta, vendendo produtos terapêuticos, né? E eu acho que nos 2 momentos em que eu posso dizer que é o mais difícil, na minha opinião, é o emocional. Então, como lidar com um dia você é famosa, sei lá, você tem 10 mil views nos stories, você tem um vídeo seu batendo 2 milhões de views no Instagram, e no outro dia, do nada, cai.
Um dia você vende muito, no outro dia você não vende tanto assim. Então, eu acho que esse é o maior desafio enquanto mulher que empreende na internet, né? Que é o que eu enfrentei tanto na primeira fase desse outro empreendimento, quanto agora, assim, né? Que eu acho que é o emocional. As pessoas, elas não estão preparadas para lidar com o não vender, o não ser famoso, o não todo mundo te apertar e dizer que você é lindo, né? Ou um dia fazerem isso e no outro dia não ter tanto assim. Então, essa montanha-russa, que é empreender, que é estar numa exposição na internet, na minha opinião, é o mais difícil para as pessoas. Porque daí mexe com traumas e lugares muito profundos da criança de cada um, né? Perfeito. Então, a rejeição, o abandono, mexe em outros lugares que fazem muitas pessoas desistirem. Porque as pessoas, elas compram essa ideia de que o digital são vários dígitos, muitos dígitos, vai enriquecer, etc. E é verdade, não é que não é verdade, mas elas acham que aquilo vai acontecer assim, de uma forma rápida Isso e é de o uma forma bônus. sem precisar se autodesenvolver para acontecer aquilo, né? E esse é o bônus, né, do digital, consegue crescer, tal. Mas tem um ônus também, que é justamente, às vezes, a solidão de fazer conteúdo Exato. todo dia, de não vender, de bater a cara na parede, de Exatamente. perder dinheiro em lançamento. Exatamente. Né, o tráfego não tá rolando, pagar várias pessoas que não deu resultado também, trocar time. Então, são muitas coisas que interferem esse resultado que muitos vendem. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto mais difícil para qualquer brasileiro, eu acho, empreender. Ninguém ensinou a gente a empreender na escola, né? A escola nos prepara para sermos empregados, Perfeito. para assinar a nossa carteira. Então, ninguém nos prepara. Não tem na escola como fazer contabilidade. Como que paga imposto? Como é que paga uma pessoa? Como é que eu contrato alguém, né? Então, eu vejo que essa é a maior dor hoje que quem quer empreender e no digital, que é essa solidão, essa montanha-russa emocional, né, de dígitos, de ganhos e etc. E também de ilusão, de viver de ilusão, né, de achar que você ter 10 mil views nos stories vai te fazer ser milionário. Não é assim, né? Às vezes você tem muito menos e tem mais dígitos, enfim. Então, eu acho que esse lugar emocional do empreendedor, de quem quer empreender na internet, eu acho que se todo mundo for sincero, é o mais difícil, na minha opinião. Muito legal, muito bacana. E hoje, com o teu trabalho, quantos alunos tu tem nos teus cursos? Hoje a gente está passando das 10 mil alunas nos cursos, contando todos os cursos, né? Pois é, agora fala aí, no caso, seria... A gente tem hoje alguns programas de entrada, porque a nossa estratégia, como eu sou jornalista, né? Sim. A minha estratégia para que, topo de funil, vou falar assim, as pessoas, para elas se interessarem pelo meu conteúdo, se interessarem pelo meu assunto. Então, ali a gente tem um programa, uma porta de entrada, que não é um programa, é um workshop que as pessoas entram para entender o que eu estou falando mais profundamente, né? Você até assistiu. Então, essa é uma porta de entrada que eu tenho. Então, é um workshop que a gente vende. E aí, por que a gente vende e não dá, Joyce? Porque as pessoas, quando pagam, elas assistem. Comprometimento. Então, eu quero que elas assistam. Perfeito. Por quê? Porque por mais que elas, naquele momento, não comprem de mim, ela vai lembrar de mim. Perfeito. Quando acontecer alguma coisa na vida dela, se ela me assistiu, se ela assistiu a aula inteira, ela vai lembrar de mim. Então, a gente tem esse workshop de entrada. Depois, a gente tem 2 produtos de ativação, que eu chamo, que são os programas pai e mãe, né? E um faz o dinheiro vir e o outro faz o dinheiro ficar. Então, essa é a nossa promessa. Então, a gente tem esse programa. E depois a gente tem o nosso programa mais profundo, que aí entra nas lealdades hereditárias, né? E aí a gente quebra essas lealdades hereditárias no dinheiro, nos relacionamentos e na saúde ou corpo. Legal. E aí, o teu foco hoje é só mulheres? Os homens também não podem ter esse acesso, não, a você? Renan, é muito interessante porque o meu conteúdo ele é muito viralizável, né? E quando você viraliza no orgânico, você não tem como controlar quem vem. Se vem mulher, se vem homem, você não tem como controlar. Legal. Mas o que a gente observa no histórico do trabalho é que os homens não compram de mulheres. Pelo menos não nesse nicho. Porque é um nicho muito sensível, vulnerável, terapêutico. Então, eu acredito, e não é um julgamento, está tudo bem, eu acredito que homens, eles preferem abrir o interior deles, o íntimo deles, para outro homem.
Para um Ele terapeuta. confia mais no homem, né? É o que a gente percebe lá de rastro no meu trabalho. Então fica até a dica aí, né, para quem quer trabalhar com esse nicho. Muitos deles eu recebo direct de homens perguntando assim: amei o seu trabalho. Você tem algum homem que faça isso para me indicar? Eu recebo essas perguntas. Então, obviamente que eu vou focar nas mulheres, porque mulher, o processo de compra dela é ela se sentir sua amiga, é ela sentir que você entende ela. Perfeito. E como eu sou a persona transformada no meu trabalho, a gente tem muito isso lá, então elas sentem isso. Então, assim, todas as mulheres compram de mim, quer dizer, as pessoas que compram de mim são mulheres. Eu já tive alguns homens que compraram e pediram reembolso. Olha. Então é muito interessante isso. Então, assim, no meu trabalho é 100% E uma focado para coisa as mulheres. que eu foco muito quando eu tô dando consultoria, mentoria, voltado a nicho, voltado a business, e muita gente quer abraçar o mundo, né? Quer falar pra todo mundo, quer não sei o quê, quer pra avó, pra tia, pra... Não, porque realmente todo mundo tem esse problema. Se for pensar no teu negócio, todo mundo tem alguns problemas, né? Que a gente vai falar um pouco mais de prosperidade familiar. Mas quando você entende quem realmente compra, com a idade que ela compra, que é mulheres, não homens que mais compram, e tá tudo bem, né? Tipo, vai algum homem terapeuta falar para os homens, porque tem muitas mulheres. Se pensar, qual é hoje a idade mais ou menos das mulheres? Mais ou menos entre 29 a 49 anos. E aí tu pensa, no Brasil todo, quantas mulheres tem nessa idade? Muitas. Né? E é justamente isso, porque o cara fala assim, não, mas e se a avó querer comprar? E se o negócio também tem a ver com ela? Você, calma, foca nisso aqui, porque só nisso aqui tu traz case sucessos. E se a avó comprar, é um bônus. Mas quem tem tração realmente de compra, quem tá uma dor mais latente, é essa idade. E na minha opinião, quem quer ser especialista, né, não estou falando de ser empreendedor, né? São Sim. duas coisas diferentes. Você pode investir em algum negócio e ser empreendedor. Mas quem quer ser especialista, na minha opinião, precisa lidar e expor e falar sobre uma vulnerabilidade sua. E, na minha opinião, isso conecta demais. Perfeito. Então, conecta muito mais e vende muito mais, acaba vendendo muito mais, né? Quando você expõe uma vulnerabilidade sua. E isso tem um insight para mim, né? Que eu acho que posso usar mais vulnerabilidade. Total. Um Eu acho que quando as pessoas... Acho que ficou muito caricato no Instagram todo mundo mostrar uma vida perfeita. Perfeito. Então, eu abri um story e ver uma Ferrari, eu ver uma viagem e tal, Um eu vejo todo dia. Eu vejo todo dia. Agora, ver alguém falando de coisas que eu sinto, que eu passo, e coisas de verdade, não é coisas fake, não é para você inventar uma historinha triste, né? É algo realmente que você passou. Então, isso conecta muito mais. E eu acho que esse é a raiz, é a árvore da vida do meu trabalho, sabe? Assim? Perfeito. E é isso que a gente já vai comentar aqui. Porque você focou nesse nicho voltado à prosperidade familiar e hereditariedade. Sim. Então, como eu falei para você, né, até 2019, então eu continuei nesse nicho primeiro, de ensinar outras empreendedoras a fazerem conteúdo no Instagram. E aí aconteceu um fato na minha vida, né, inédito. Meu pai faleceu em novembro de 2019. E aí eu lembro que no marketing, quem está assistindo e é do marketing sabe, né, que tem essa cultura que você tem que lançar até novembro, que dezembro ninguém vende mais nada, né? Então você tem que correr, fazer o Black Friday, fazer lançamento e tal, tudo em novembro. E o meu pai, ele morreu na segunda semana útil de novembro. Caramba. Então o que eu fiz? Eu tinha marcado um lançamento. Eu fui fazer esse 2019? lançamento. 2019? Sim. Eu fui fazer esse lançamento. E eu lembro que quando eu terminei o lançamento, eu tive um burnout, obviamente, né? Eu estava com o luto, a tristeza do luto e tudo mais, ainda tive um burnout. E como era finalzinho de 2019, o que aconteceu em 2020? Pandemia. Então, tudo isso juntou, né? E aí, nesse momento, eu tive depressão, eu tive burnout, foi um momento que eu realmente tive uma queda emocional. Sumi do outro trabalho, eu nem conseguia abrir o Instagram, tipo, não queria mais, né? Eu nem olhar para aquilo ali. E aí, eu precisei me cuidar terapeuticamente. E como eu gosto muito de estudar, a minha terapeuta da época, ela utilizava várias ferramentas comigo, inclusive as duas que eu uso hoje, né, que é a sistêmica e a transgeracional. E aquilo estava me ajudando demais.
Aquilo estava me fazendo sair do buraco, sem remédios, né? Sem nenhum tipo de fitoterápico, realmente só terapeuticamente. Porque são ferramentas que elas vão no cerne da dor, né? Legal. Elas vão na raiz do problema. E aí, paralelamente ao meu tratamento, eu comecei a estudar. Fiz uma formação, né, em constelação familiar e comecei uma formação em psicogenealogia transgeracional para entender o que estava acontecendo comigo. E aí, naquele ano, na pandemia, muita gente pirou o cabeção, né? Muita gente teve problemas emocionais. E as minhas amigas também tiveram, pessoas da minha família também tiveram. E eu comecei a falar assim, eu tenho uma coisa aqui que eu posso fazer e posso fazer por vídeo, se você quiser, né? E eu comecei a fazer... Só pegar várias cobaias aí. Mas foi muito natural, assim, né? Naquele momento, eu não tinha noção de que eu transformaria isso em algo, um negócio, em algo profissional. Eu realmente queria ter só o conhecimento. Sim. E começou a acontecer de amigas virem falar comigo, a minha irmã veio falar comigo e tal. E eu comecei a praticar aquilo que eu estava aprendendo com elas, fazendo com elas, né? E elas começaram a ter muito resultado. E foi muito chocante para mim, porque eu falei assim, uau, então não era só comigo, né, que estava acontecendo aquilo. E aí, em 2021, eu tenho um amigo, que ele é constelador familiar, trabalha com relacionamentos, e ele me convidou para lançar ele, para fazer todo o bastidor dele de lançamento. E ali eu voltei para o marketing, né, para começar a trabalhar e ao mesmo tempo estudando, atendendo amigas, amiga que indica amiga e que indica amiga, né, e começando a fazer atendimentos ali. E aí tu fez a constelação nessa época? Eu fiz o curso de constelação e psicogenealogia transgeracional, que são as minhas duas formações terapêuticas que eu tenho hoje. Aí tu começou a atender? Comecei a atender paralelamente. Sim. Indicação, né? E Amigo de amigo de amigo. E tô fazendo o mesmo. Exatamente. Rodando vários pratos ao mesmo tempo. Exatamente. Como um bom empreendedor brasileiro. Mas o que aconteceu depois que eu comecei a fazer, né, o uso dessas ferramentas, tanto na minha vida quanto para ajudar outras pessoas? Eu comecei a notar, porque antes, né, da morte do meu pai, eu fazia dinheiro com muito esforço. Eu trabalhava 14 horas por dia. Sabe? Eu não respeitava o meu ciclo. Quem é mulher está assistindo, a gente sabe que tem semanas do mês que tem TPM. Você não consegue fazer absolutamente nada. Você não fica ativa para fazer as coisas, né? Na outra semana, tem ali o momento do ciclo do mês. Então, você não consegue ter energia para fazer as coisas. E eu não me respeitava antes. Eu fazia um esforço que me machucava para fazer dinheiro. E aí, após eu começar a fazer essas ferramentas, né? E após o meu pai aparecer na constelação familiar, que a minha terapeuta fez comigo, como um motivo, o dinheiro na minha vida, eu fiquei bem chateada com isso, que eu não queria que nada tivesse a ver com ele, né? Mas, enfim. Já falar sobre isso também. Vou falar. Eu comecei a fazer dinheiro mais facilmente. O dinheiro que eu fazia antes, eu comecei a fazer o dobro por mês, sem fazer esforço. Porque as pessoas basicamente chegavam no meu WhatsApp, oi, a fulana falou de você atende? Caramba. Eu falava, atendo. E aí esse meu amigo, por exemplo, que me convidou para trabalhar com ele, né? Ele começou a bombar muito e ele me pagava muito bem, ele me pagava mais porcentagem. Então, assim, era algo que eu não precisava trabalhar tanto quanto eu trabalhava antes, né? E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, está acontecendo com isso do dinheiro. E eu foquei a minha área de estudo em entender por que aquilo se tinha a ver com o que eu estava fazendo o dinheiro. E tinha a ver, né? E aí eu descobri que o pai, olhar para o pai, tomar o pai no coração, faz o dinheiro vir, juntando, né, o sistêmica e a transgeracional, e olhar para a mãe faz o dinheiro ficar e se multiplicar. E aí fez sentido na minha cabeça o porquê que antes da morte do meu pai, eu fazia tanto esforço para o dinheiro vir. Que eu não tinha tomado o meu pai no meu coração. Entendi. Então era como se eu tivesse que dizer para ele, né? E falar assim, tá vendo? Não preciso de você. Eu posso na força do meu braço sozinha. Sim. E aí eu não sabia que quando você nega o seu pai, você está negando a si mesma. Porque metade de você é o seu pai. E metade de você é a sua mãe. Então, quando eu percebi que mudou a relação do dinheiro na minha vida, depois que eu olhei para ele, né, eu comecei a aprofundar os estudos
em relação a isso. Então, eu transformei toda a minha parte de formação nessas duas áreas. Eu fui buscar livros, fui buscar eventos, né, que falavam especificamente da função do pai e da mãe. Mas, naquela época, né, e quem tem essa falta de pai são pessoas muito mentais, a gente consegue separar o que é a gente do que é o profissional, né? Sim. Nessa época, eu realmente achava que eu ia só olhar aquilo ali, estudar aquilo ali, não ia como precisar... profissional, não trazer não para ia... si, Exatamente. como aluna ou como uma paciente, Exatamente. como eu achava que não ia me afetar. Sim. Sabe? Eu sei o outro lado da moeda. Exatamente. Né, como profissional. Exatamente. Agora, tu falou uma coisa que é muito interessante, Joyce. Tu falou da questão da constelação e da transgeracional. Qual a diferença dos dois? E, tipo assim, aqui eu consegui achar uma coisa e aqui eu achei um complemento mais ainda. Explica um pouquinho, porque eu acho que a constelação, ela tá um pouco mais famosa e a transgeracional são poucas pessoas que são especialistas que nem você. Fala um pouquinho mais sobre isso. A gente pode dizer que a psicogenealogia transgeracional, ela é a fonte da onde a constelação nasceu, né? Eu posso falar dessa forma, né? E aí, quando eu estava fazendo a sistêmica, que é a formação em constelação, eu descobri que o Bert foi estudar em alguns outros lugares. Eu falei, opa, eu também quero ir nessa fonte. O Bert Hellinger é o cara que descobriu as constelações, como ele fala, né? Legal. Ele não criou, ele descobriu algo que já existia, né? E aí eu fui na fonte do que ele tinha estudado. E a transgeracional, ela é baseada num estudo do Jung, que diz que nós temos ativos dentro de nós a memória emocional de traumas, de vivências e também físicas de 5 gerações antes de nós. E aí a transgeracional, ela explica muitas coisas que a gente vive na nossa vida, né? E essas 5 gerações são tetravós, trisavós, bisavós, avós e os pais. Então, toda essa galera... Então, teve uma bronca muito maior antes dos meus pais ser o que são, né? Cada geração, né? E é isso aí na transgeracional a gente estuda, tem uma forma de afetar a sua vida. Então, afeta a sua vida num determinado jeito, né? E área e etc. Então, eu quis estudar essas duas justamente para me apropriar e entender da onde que estava vindo aquilo que estava acontecendo comigo no dinheiro, porque eu não queria dar o basta torcer que era pelo meu pai, né? E na constelação, o que ela faz? Porque eu vejo muita gente perguntando, eu falei, eu já fiz, eu acho muito legal, mas eu não sei muito explicar como é que é a questão ali dos bonequinhos, como é que é o por trás de tudo, né? Explica um pouquinho, mas para quem nunca já ouviu falar em constelação, mas nunca fez ou nunca teve acesso a isso. Sim. O Jung diz que a gente tem um inconsciente coletivo, ou seja, várias informações que guiam a nossa vida. E a constelação, ela é uma ferramenta prática, como se materializasse ali o seu inconsciente. E aí ela usa pessoas, né, membros da sua família, pode ser com pessoas ao vivo, né, numa constelação ao vivo, ou usando os bonequinhos, que são famosos, né, para você entender qual dinâmica familiar, usando esse conhecimento da transgeracional, que é mais profunda, né, sabendo que tem 5 gerações ativas dentro de nós. Então, qual a dinâmica familiar que está por trás de algum ciclo que se repete na sua vida? Então, geralmente, as pessoas que vêm buscar essas terapias são pessoas que têm algum ciclo que se repete muito na vida dela e ela muda o fator. Eu sempre dou o exemplo do namorado, né, ou da namorada. Com certeza já aconteceu com alguém. Você muda a namorada, ela é de outro estado, de outro país, tem outro cabelo, outra cor dos olhos, outro nome, mas parece que você vive a mesma história. A bronca é a mesma. Você vive a mesma história. Sim. Ou então você muda o tipo de pessoa que você se relaciona e você vive o mesmo término, o mesmo motivo de término. Ou então você muda a pessoa e você se comporta da mesma maneira no relacionamento. Então, isso é um padrão repetitivo. Às vezes o ciúme, às vezes... Traição, né? Enfim. Ou então não conseguir se entregar, né? Isso vai muito mais profundo. Ser machucada. Exato. Até mesmo questões sexuais, né? Tem várias coisas que envolvem nos relacionamentos. É bem fácil da gente falar isso, todo mundo entende bastante o que é, né? Então, quando você tem algo que se repete, qual que é a explicação disso?
É energia? Tu acha que... É o inconsciente, é a memória do inconsciente que está na sua vida. E aí a constelação, ela é uma materialização dessa composição que está aí reverberando dentro de você. E se você tem algo que se repete na sua vida, que não tem uma explicação lógica do que está acontecendo, como exemplo, mudar de namorado, que um mora no Brasil, outro mora nos Estados Unidos, acontece a mesma coisa, muito provavelmente está vindo de uma lealdade sua a algum fato que aconteceu na sua família. E a constelação, ela é essa representação. Então você pode ali, de uma forma muito didática e lúdica, entender da onde está vindo aquele rolê, aquela craca que está acontecendo, né? Sim. E resolver. Inclusive tem até um filme e um seriado, na verdade, da Netflix. É um seriado na Netflix. É muito legal. Eu acho que é uma nova mulher. Eu acho que é esse o nome. É bem legal para todo mundo assistir. Dá para entender, assim. E é bem legal, eu gosto muito de falar isso. Tem um preconceito muito grande, né, sobre a ferramenta. Todo mundo acha que é algo espiritual. Então, a constelação, ela tem a ver com o espiritismo, ou ela tem a ver com a Umbanda, ou ela tem a ver, né? As pessoas, elas trazem, às vezes, isso. E pelos meus estudos, ela é totalmente científica. Tanto é que no meu trabalho eu não falo nada sobre religião. Eu tento, inclusive, excluir justamente para que as pessoas não misturem isso, sabe? E aí, no meu trabalho, ela é totalmente científica. Ela vem de um estudo de Jung. Então, informações que o Jung trouxe para a gente sobre esse inconsciente, sobre essas gerações que reverberam dentro de nós, né? E a gente pode trabalhar através dessas ferramentas. Muito bacana, muito legal. Não, inclusive, eu fiz algumas sessões, né? Você fez para quê? Foi muito bacana. Foi do business, né? Tava querendo saber as áreas, se eu mudo, se não mudo, muitas propostas, né, na mesa. Eu falei qual que eu vou, qual que eu acho que... Você foi fazer uma consulta, como se fosse uma consulta de qual conselho, é isso? É, mais ou menos isso. Voltar na business e depois vou voltar no emocional. Relacionamentos. Okay. E aí eu falei, aí fez a primeira foi no bonequinho de vidro, na mesa. E depois fez na água. Aí, é muito louco na água, né? E a água se mexendo ali, e impressionante e tal. Aí eu liguei pro amigo meu, falei, rapaz, tu não sabe, eu fiz uma constelação e tal, não sei o quê, e o cara bota o bonequinho na água, ele falou, irmão, corre, isso é voodoo. E é o que a maioria das pessoas acham, meu irmão, corre, isso aí não é de Deus não e tal, corre. E aí vem um preconceito muito grande. Muito grande. A falta de informação, de conhecimento. Mas as pessoas não acham que o Wi-Fi funcionar no telefone é voodoo, né? É invisível, do nada. Como é que funciona o Wi-Fi? Sim. Né? As pessoas não acham que as coisas elas reverberam, estão no ar, são energia, enfim. É uma frequência realmente do inconsciente que se manifesta ali. Por isso que mexe os bonequinhos na água, por isso que ao vivo as pessoas parecem você, mas não tem nada a ver com o espiritual na questão de religião. Então, não tem nada a ver com voodoo. Não tem, gente. Nem com o espiritismo, com nada. Legal. E foi muito bacana, assim, que me deu muitos insights. É muito legal. E bateu muito. A mulher nunca tinha falado com a consteladora. Nunca. Ela não me conhecia. Inclusive, essa é a principal orientação. Legal. Se você conhece, por exemplo, eu não posso te constelar, porque a gente é amigo, a gente tem uma troca, conheço um pouco de você, e você pode ter essa percepção. A Joyce me conhece, ela sabe da história, entendeu? Sim. Então, a principal orientação é que realmente o profissional, o terapeuta, ele não tenha contato, vínculo com a pessoa. Legal, muito bacana. E aí eu quero saber qual a história do seu pai, como foi, tu falou um pouquinho já, mas assim, qual era o desafio que você tinha com ele? Ele não era tão presente, ou ele era presente? O que aconteceu na sua história que lhe marcou, que você queria na força do braço aí, ser essa guerreira, né, conseguir alcançar, e depois que ele se foi, deu uma luz, e eu vou cuidar disso aqui, e me cuidar. Sim. Uma filha, né, que você fala sempre. A filha dos meus pais, cuidar da filha dos meus pais. Cuidando das filhas dos meus pais. O meu pai, eu sou filha órfã de pai presente. Sabe como é isso? Sim. É eu ter um pai dentro de casa que você não tem relacionamento e nem contato. Essa era a minha realidade com ele. E quando ele faleceu, para mim foi um choque muito grande. Porque eu queria muito ter o meu pai
entrando comigo na igreja, no casamento. Eu queria que o meu pai visse os meus filhos, né? Então, quando ele faleceu, eu falei assim, ficou aquele vazio, não tenho mais tempo de construir isso aqui. E para mim, assim, foi um momento muito profundo na minha vida, de uma dor muito profunda, que eu não consegui deixar para debaixo do tapete, né? Então, a morte do meu pai, ela foi um lugar que eu não consegui mais fingir que eu não sentia dor, ou que eu não sentia a falta dele, ou que eu não sentia aquela ausência na minha vida, né? Foi aquele momento que eu tive que realmente encarar o que eu sentia em relação a ele. Perfeito. E quando eu comecei a terapia, eu comecei com muita raiva, Renan. Eu ficava puta, eu ficava chateada. Como que eu posso estar desse jeito por causa de uma pessoa que eu não tinha relação? Que nem fez nada pra me ajudar, né? Tipo, que não olhava pra mim, que eu não me sentia amada por ele, que eu não me sentia assim, vista. Me deixou tanto... Como que essa pessoa mexeu tanto comigo, sabe? E eu estava muito chateada, eu estava com raiva daquela situação, de estar me sentindo daquela forma, de ter entrado em depressão, enfim. Então, eu comecei a olhar para ele desse lugar. Eu não queria que ele tivesse a ver com a minha dor. Eu não queria estar nem sentindo dor por causa dele, né? Então, era uma rejeição, não olhar para ele muito forte. E quando eu falo isso, geralmente as mulheres... eu sei que tem mulheres que têm histórias profundas de mágoas, até mesmo físicas, com o seu pai, né? Homens também. E eu sinto muito por isso, né? Mas todos nós que tivemos essa falta, que é o que eu chamo, né? A gente acaba não querendo que essa pessoa tenha nada a ver com a gente. E no meu caso, né? Eu senti uma dor profunda, eu fui ficar de cama, em depressão, por causa do meu pai. Tipo, tu já me machucou tanto pela ausência, ainda me deixou traumas e que eu não sabia. Exato. Né, que eu tô descobrindo agora. Exatamente. Que toda essa bronca que eu tô passando é por causa de ti. Era por causa dele. Então, esse foi o primeiro momento. Você fica com muita raiva naquela situação. Sim. Mas eu precisava olhar para ele. Isso que eu ia falar. Faz parte do processo de melhoria, de cura, de... No meu caso, sim. No meu caso, fez. Hoje eu tenho uma ferramenta que abrevia esse processo. Né? Se eu tivesse a ferramenta que eu disponibilizo hoje para as pessoas, talvez eu teria abreviado esse processo tendo esse conhecimento. Mas, como Jung diz, né, trazer do inconsciente para o consciente já é uma forma terapêutica. Né? E aí eu precisei começar a olhar para o meu pai. Eu precisei começar a falar dele em terapia. Eu fui fazer uma constelação e ele apareceu. Eu não queria que ele aparecesse. Quando ele apareceu, eu fiquei com muita raiva. Eu falei, como assim que ele está aparecendo? Eu não quero que você não tenha nada a ver com a minha vida, sabe? E ele apareceu como dinheiro ali naquele lugar. E eu falei assim, eu não quero que o meu sucesso tenha a ver com... Você leve um crédito pelo meu sucesso ou pelo dinheiro que eu faço. Quem trabalha sou eu. Quem trabalha sou eu, quem faço sou eu. Exato. Os louros ainda disso. Esse era o meu sentimento. Perfeito. Mas quando eu comecei... É totalmente compreensível, Exato. Né? Porque, tipo assim, pô, eu tô conseguindo alcançar patamares que ele não me ajudou em nada nesse processo. Exato. Né? Nessa caminhada que foi árduo, né? de uma mulher, né? Às vezes sem a direção dele, sem a segurança, sem a proteção. Então, tudo isso deixa um vazio que, tipo assim, o mérito que eu tenho de grana é por causa do meu braço. Da minha força. Do meu esforço. Exato. Total. E aí, esse foi o começo, né, do processo terapêutico que eu tive, né, com a morte do meu pai. E ali, no processo terapêutico, eu comecei a entender uma coisa que me chocou muito. Que quando eu não olhava para o meu pai, eu não estava olhando para a Joyce. Porque eu sou metade de quem ele é. Metade dele, pelo menos geneticamente, né, metade da minha mãe, metade dele, constroem quem eu sou. E quando eu não olho para ele, quando eu não tomo ele, quando eu não dou esse lugar para ele, eu também não dou para mim. E por isso eu fazia tanto esforço para ganhar dinheiro, tanto esforço na vida. Por quê? Porque, na verdade, eu estava com metade da minha força, metade de quem eu sou, metade do que eu poderia realmente fazer, metade de como a vida poderia começar, né, a me servir.
Então, quando eu entendi que ele era metade de mim, eu tive uma atitude até mesmo egoísta, assim, né? Eu falei, tá, então eu vou olhar para ele só para poder eu tomar essa metade de mim. E aí eu comecei esse processo, né, meio que com um interesse. Eu falei assim, tá, então se metade de mim é o meu pai, então eu só vou olhar para ele para poder eu tomar metade de mim, metade da minha força e ter mais resultados na minha vida. E ser uma mulher mais inteira, mais livre, mais leve, né? Então eu vou fazer isso até por interesse. Daqui a pouco eu largo, depois que eu empoderar e pegar esse dinheiro de volta, eu deixo dinheiro e também outras coisas, né? Eu falei assim, então vou me tornar inteira, vou me tornar mais leve, vou fazer isso de propósito, né? Só que essa caminhada trouxe para mim umas respostas que eu nunca esperava, né? Então, por exemplo, a primeira resposta foi da minha irmã. Olha só. A minha irmã, né, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, quando eu fui conversar com ela e falar assim, como é que você via... Você também sentia isso pelo meu pai? E a minha irmã, ela tem a vivência de outra pessoa. Quando ela me contou quem era o meu pai para ela, eu fiquei... Oi, tipo, essa pessoa era a pessoa que vivia aqui dentro e eu não conhecia. E ela trouxe várias coisas que eu não sabia que meu pai era. Muitas coisas que eu me pareço, inclusive, com ele. E coisas boas? Fala de coisas boas, né? O meu pai era um cara que, por exemplo, ele ajudava muitas pessoas. Sim. Dava a cesta básica. E não contava para ninguém. No enterro dele, muitas pessoas foram lá contando que ele dava cesta básica, que ele dava... ajudava financeiramente, pagava uma conta. Sabe? Ele era esse cara. E eu não conhecia ele. Não sabia que ele era assim. E a minha irmã sabia. Ele não conversava? Ele não conversava. Mas ele conversava com ela, não conversava contigo? Ele demonstrava para ela. Mas quando ela foi me contando, eu percebi que ela percebeu essa demonstração dele e eu não percebi na minha dor. Sim. Entende? E eu comecei a ver esse processo quando eu fui injusta em vários momentos com ele. Por causa dessa minha dor, né? Em relação a não ter me sentido vista, que é uma dor da criança, né? Uma dor infantil em relação ao meu pai. E eu comecei a conhecer esse homem. E quando eu fui estudar a transgeracional, que é essas origens, né, das coisas, como é que as pessoas às vezes tomam lugares que não são delas, eu descobri que quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai a traiu. E, obviamente, uma mulher que é traída, grávida, o que ela sente? Repulsa por aquela pessoa, raiva por aquela pessoa. E eu acabei trazendo para a minha vida um sentimento da minha mãe, na verdade. Perfeito. De mulher em relação a ele, não de filha, de mulher em relação a ele. Então, tudo isso... Por isso que ele se afastava? Eu acho que por isso que eu percebia que ele se afastava, mas ele não se afastava, assim... Vendo hoje como a minha irmã conta, né? É uma percepção diferente. Eu começo a lembrar de coisas, a maneira como eu interpretei foi uma maneira errada. Eu interpretei a partir de uma dor que nem era minha. Então, é por isso que a gente precisa, às vezes, olhar para esses lugares. Porque, no meu caso, o meu pai era um grande pai, era um cara que protegia, que provia, um exemplo de homem, sabe? Hoje eu falo, o homem que, para eu me relacionar, tem que se parecer com meu pai. E eu sei disso hoje. Mas eu não via isso por causa dessa dor, né? Que eu tomei da minha mãe, etc. Então, o que eu fui percebendo nesse caminho que eu fui tomando o meu pai desde a morte dele, né? A cada vez que eu tomava consciência, e no começo, gente, não estou falando de perdão aqui, não estou falando de você aceitar, nada disso. No começo eu não tinha isso, né? Mas a cada vez que eu tomava consciência, que eu ia caminhando em relação a isso, que eu ia entendendo quem ele era, mais o dinheiro fluía na minha vida. E eu nem estava trabalhando como terapeuta ainda no Instagram, né? Fazendo esse trabalho no marketing digital. Então, eu comecei a ver, na prática, como que tomar a figura do meu pai fazia, na minha vida, ser mais leve fazer dinheiro. Por quê? Porque o pai tem a ver com a força de estar no mundo. Então, dizer sim, dizer não, trabalhar, saber o limite do trabalho, saber focar no que precisa ser focado. Sabe o trabalho focado? Que é o trabalho que você não precisa ficar 10 horas fazendo, você resolve em 2, porque você está focado. Antes eu não tinha isso, eu não tinha foco. E quando eu comecei a olhar para o meu pai, começou a vir foco para mim. Foco natural. Porque eu estava integrando
partes de mim que vinham dele. Mas me tira uma dúvida, em cima da tua história aí, Joyce. Nesse tempo que você foi criança, foi crescendo e tal, você via muitas tretas entre teu pai e tua mãe? Nunca vi. Traição, coisa assim? Nunca vi. E esse que é o mais interessante. Por isso que o transgeracional é tão forte. Aham. Porque eu nunca vi. Porque normalmente a criança, às vezes, toma as dores da mãe não, olha, o senhor não faz isso, não faz aquilo. Às vezes a mãe não tem força, às vezes, de lidar com aquilo. E às vezes aceita traição. E aí ela não consegue, ela fica meio que no meio do casal, tentando, fala pro teu pai não sei o quê, fala pra tua mãe não sei o quê. Não, no meu caso, eu nunca vi. A minha mãe é uma mulher muito forte. Ela sofria calada. Mas tu sentia. Mas, obviamente, eu recebi essa informação, né? No inconsciente. Então, na gravidez, na época da gravidez, doido, do puerpério. Né? Porque, assim, normalmente, as pessoas conseguem entender por o que foi falado, né? Não, minha mãe briga com meu pai direto, eu entendi porque isso. Agora, quando não fala, que é um desafio muito maior para entender o outro lado dos panos. Porque eu acho que na cabeça dele, eu acho que é porque ela é mais, por exemplo, é a minha filha um pouco mais rebelde, ela é mais na dela, ela não gosta muito de conversa. O que tu acha que... Não, por isso que eu acho que todo mundo precisa conhecer o meu trabalho, sabe? Legal. Ou todo mundo precisa conhecer esse trabalho hereditário. Porque as respostas, elas não são tão simples quanto a gente imagina. As respostas, às vezes, elas não estão na sua vivência. Elas podem estar. Também tem esse material, né? Mas elas, às vezes, não estão na sua vivência. Tem mulheres que tiveram relações incríveis com o seu pai, mas trouxeram a falta dele nesse ponto. Então, não tem a ver com a relação, tem a ver com realmente o que foi passado do transgeracional. Às vezes não é do pai, às vezes é do bisavô, do tataravô, enfim, de várias informações ali genéticas mesmo, né? De informações no inconsciente familiar. Então, é muito forte, por isso que eu acho que todo mundo merece ter acesso a essa informação. Porque todos os ciclos que a gente vive em relação, ciclos que se repetem, que não são normais na vida, elas têm um fundo transgeracional. Todos, Renan. É porque esse dói em você. Não, mas assim, um exemplo, eu vejo que a mulherada também tem essa apagada, tipo assim, eu só arrumo caboclo safado. E aí fica voltando e procurando e só achando pessoas do mesmo Pode ser uma lealdade hereditária, mulheres que sofreram em relacionamentos, então ela é leal, falando, eu também não vou dar certo em relacionamento. Sim. Pode ser uma lealdade hereditária de mulheres que entenderam que elas não eram boas o suficiente, então ela se auto-sabota para ela também não ser boa o suficiente. Pode ser mulheres que foram traídas, homens que abusaram, né, na família, no transgeracional, então ela acaba tendo essa repulsa a cada relacionamento que ela vai ter. Então, são muitas raízes que podem acontecer, sabe? Isso é importante, né, gente? Assim, muito importante. De parar e entender, porque tem muita gente que morre sem respostas. E eu acho que... E aí os seus filhos vão sofrer com isso. Esse que é o ponto. Quando a gente não para na gente essa lealdade, quando a gente não toma essa consciência, primeiro que a gente vive uma vida pela metade. Primeiro porque, gente, não é normal você trabalhar 16 horas por dia e ter metade de um resultado que outra pessoa trabalha menos tem. Não é normal, a gente não pode normalizar isso. E aí tem aquele livro, né? Trabalhe 4 horas por dia. Exato. Exato. E não funciona para todo mundo. Porque se você tiver... Quase ninguém, na verdade. Se tiver a falta do seu pai, que a grande maioria da população do Brasil, por exemplo, tem várias, né? Por ano são mais de 100 mil crianças registradas sem o nome do seu pai, então, por exemplo. Então, todas elas... Por que a grande maioria do nosso país vive na pobreza extrema? Vive na miséria extrema, né? Por quê? Porque tem a falta de uma figura que vai trazer a força para você estar no mundo, a força para você se conhecer, a força para saber o que você gosta de fazer, a força para você fazer bem e focar no que você precisa fazer, sabe? Então, essa bandeira é muito forte, muito necessária, eu acho, na nossa história, na nossa geração mesmo. De cada um entender e olhar para as suas origens, para a sua família, porque isso é autoconhecimento. E aí, minha gente, eu sempre falo sobre isso. Tem gente que usa a lei da atração, meditação, oração, religião,
palavras afirmativas, né? Fazem esses eventos de autodesenvolvimento, usam coach, física quântica. E, pô, nada funciona para mim. Esse negócio é mentira. Eu tô quebrada, então. É como se houvesse uma lista VIP da vida e o seu nome não foi incluído porque, de alguma forma, você perdeu a chamada. Quem se sente assim? Caramba. Geralmente, quando as pessoas se sentem assim, é porque elas não estão olhando para o único lugar que vai fazer tudo isso funcionar, que é elas mesmas. Pensa comigo. Uma taça quebrada, deixa eu botar aqui, né? Sim. O melhor vinho pode entrar aqui dentro e vai acontecer o quê? Vai derramar. Porque essa taça está furada, está quebrada, está rachada. Então, pensa aí, ó. Meditação, religião, oração, física quântica, enfim, o que você quiser fazer, né? Vou no evento do fulano de tal para poder curar, enfim, e ter um restart e tudo mais. Se tiver rachado, vai vazar e não vai funcionar. Então, a única forma de qualquer coisa funcionar, seja a sua estratégia no marketing digital, seja o seu trabalho, como é que as pessoas vão perceber e querer comprar de você? Quando você for inteira. Quando você for magnética, pessoas magnéticas são as pessoas inteiras. E isso só acontece quando você integra as partes de quem você é. E quem você é, metade sua mãe, metade seu pai, vem aí da sua família. Então, esse é um conhecimento de utilidade pública, Total. na minha opinião. Todo mundo precisa olhar para esse lugar. Então, pessoas que estão cansadas de tentar e não conseguir, no dinheiro, né, nos relacionamentos, como a gente estava falando, também tem a questão do corpo, né? Tem muita gente que faz milhares de dietas e não conseguem emagrecer, ou então vive no efeito sanfona, ou então tem algum tipo de patologia que vive se repetindo, né? As mulheres têm muito. Então, da onde está vindo isso? Não é normal isso acontecer. Não é normal você emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. Não é normal isso acontecer. Então, a gente precisa integrar a pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente. E a gente só se integra, só torna inteira, um copo sem rachaduras para vir o melhor vinho e a gente poder tomar esse melhor vinho quando a gente integra a nossa família. Muito legal, muito bacana. Que aula, hein, galera? Que aula, né? Se você chegou agora aí, né, ou tá aqui, já se inscreve no canal, curte, comenta aí embaixo. Aí, Joyce, eu me amarrei no que você falou, eu tô passando por isso, é isso mesmo, né? Tipo assim, tem algumas dificuldades com meu pai ou com minha mãe, e ainda falar sobre mãe daqui a pouco também, né? Muito bacana. Mas aí eu vejo uma polêmica também quando a gente falou em constelação, quando a gente falou em terapias, né, diferentes, que às vezes alguns psicólogos às vezes não acham muito legal, porque não é validado pelo CRP. O que você acha sobre isso? Assim, que eu só vou atrás em algo que está certificado pelo CRP, está validado, e o resto que não for, não dá resultado. Uhum. Eu acho que se a gente continuar sendo cartesianos em 2024, Sim. a gente vai sofrer muito na vida. E, na minha opinião, todas as terapias e ferramentas terapêuticas que existem, elas não competem entre si. Então, não é porque você fez uma sessão, por exemplo, de constelação, né? Ou uma sessão de transgeracional, ou uma sessão de qualquer tipo de terapia que tem hoje, que você está excluindo ou dizendo que a outra não serve, ou etc. Né? Que eu vejo muito é isso, essa briga que não tem sentido, na minha opinião. Eu acho que todas elas se complementam. E, gente, tem muitas descobertas científicas de coisas que antes não eram explicadas. Frequência, energia, vibração, né? Tantas coisas que a gente vê hoje a ciência mostrando. Então, na minha opinião, se você continuar batendo o pé em coisas cartesianas em 2024, você só está trazendo para sua vida sofrimento. Porque existem outras saídas e outras formas de você ver e fazer e resolver os problemas, sabe? E, na minha opinião, essas ferramentas são ferramentas mais rápidas, que vão na raiz do problema, que vão no cerne do assunto. Enquanto a terapia convencional, né, ela demora muito para você chegar no cerne do assunto e tal. Não estou dizendo que ela também não funciona. Eu acho que uma não exclui a outra.
Eu acho que a gente pode dar as mãos. Eu conheço várias psicólogas que também são terapeutas sistêmicas, também usam essa ferramenta e outras. Eu acho que a gente pode dar as mãos para trazer o melhor pro mundo. E não ficar brigando quem está certo, quem está errado, quem pode, quem não pode, etc. E o CRM, eu acho que ele só não libera porque CRP. ele não ganha... CRP. Porque ele não ganha dinheiro. Né? Na minha opinião, isso é muito mais burocrático e de negócios, de business, do que necessariamente de funcionalidade ou não. Porque se ele pegar todos os depoimentos, por exemplo, das minhas alunas, que não usaram terapia comigo. Ou de Bert Hellinger, do mundo todo, né? Exato, Tudo se for no mundo inteiro. internacional. Então, Exato, exato. O quanto isso realmente traz resultados também. Mas eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, que é essa questão de dar as mãos, né? Em vez de levantar minha bandeira, o Lula, o Bolsonaro, não sei o que, não sei lá e tal, a política, não sei o que. Eu acho que pensar realmente o que pode pegar de bom de cada um e fazer um complemento, né? E fazer o melhor ali. Dar as mãos, né? E ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e viverem melhor. Então, eu acho que esse deveria ser a bandeira de todo profissional de saúde emocional, de saúde mental, né? É ajudar pessoas. E não ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem pode, quem não pode. Perfeito. E você falou um pouquinho, né, mas eu vou voltar aqui, né, de acordo com a Associação Nacional de Registradora de Pessoas Naturais, a ARPEN, em 2016 e 2021 foram 16 milhões de nascimentos, sendo desse número, 16 milhões, 859 mil pessoas foi registrado sem o nome do pai em 2023. Foram 172 mil 624 crianças sem o nome do pai, tirando os pais que registram e são ausentes. Exatamente. Né? Então, na tua opinião, o que um pai e a falta dele afeta negativamente na vida do filho? Eu acho que, na minha opinião, a falta de um pai, ele faz as pessoas, as mulheres, vou falar das mulheres, né? Sim. Se relacionarem mais cedo e sem proteção, porque ela não tem uma referência de masculino. Ele faz as mulheres fazerem esforço para ganhar dinheiro em algo que elas não gostam, não são boas em fazer, justamente para ficar autoafirmando essa falta que, logicamente, elas não sabem. E eu acredito também que, para homens, né, a falta do pai, ele delimita e tira do homem esse poder dele ser o provedor e protetor do mundo, que o mundo tanto precisa e que faz bem para os homens serem. Então, ele tira a essência do que uma mulher precisa fazer no mundo, tira a identidade, tira a preservação, o autoconhecimento de quem ela é, e do homem tira essa força da identidade do homem no mundo. Então, eu quase choro quando eu ouço sobre isso, porque realmente eu tenho muito trabalho pela frente, né, para ajudar essas pessoas e para levantar essa bandeira de prevenção também. Então, não quero ajudar as pessoas a tomarem depois a figura do seu pai, porque eles não tiveram pai, né? Eu gostaria muito de também fazer a prevenção. Essa é uma parte que eu vou trazer para o meu trabalho futuramente, mas eu acho que o mundo com um pai e uma mãe é um mundo saudável, financeiramente, emocionalmente, né? E no corpo. E o que você já viu de casos assim, falando um pouco mais na tua trajetória, que tu vê assim, caramba, realmente é difícil, essa pessoa passou por uma situação difícil e esse pai não foi tão presente e realmente deixou uma lacuna gigante no coração dela. Nossa, Renan, tanta coisa triste que eu já ouvi. Mas a gente tem histórias por exemplo, de mulheres e homens que foram tocados no seu corpo com abuso sexual. E essa pessoa, para sempre, carrega uma deformidade de quem ela é. Ela não vai ter coragem de realizar quem ela é no mundo. Então, imagina que uma pessoa, um Billy Graham da vida, fosse apagado da história, porque foi tocado indevidamente pelo seu pai. Sabe? Ou então alguém não conseguisse ter forças ou o suficiente para criar filhos, abandonar os seus filhos porque ele não teve pai. Ele não consegue assumir aquela responsabilidade. Tanto mulheres quanto homens, sabe? Então,
tem várias histórias das minhas alunas que falam nesse lugar, né? Mas eu não quero trazer isso para o podcast para pesar aqui o podcast, mas assim, a gente tem no Brasil, mas infelizmente... eu acho que é importante a gente falar, porque realmente você não tem noção do quanto é importante esse teu trabalho. Porque senão a pessoa fica só na superfície e entendi e tal, não sei o que, mas não é pra mim, eu não passo por isso. Mas pode ser que tenha algum caso, né, que você tá falando, que se identifique e fala, caramba, tá aqui. Eu passei por isso e ela tá falando pra mim. Então, assim, acho que os casos mais tristes que tem no meu trabalho são de abuso sexual, né? São de abandono afetivo das mães, abandono de provisão, né? Então, isso afeta nas mulheres, principalmente, a confiança delas nelas mesmas de realizar, afeta elas em saber impor limites, afeta elas em saber o que elas gostam de fazer, afeta elas em concluir projetos. Então, elas não sabem, elas começam coisas animadas e depois deixam e abandonam as coisas, né? Porque elas não conseguem concluir projetos. Elas têm burnout, elas têm estresse, né? Elas acabam não se relacionando, não tendo bons relacionamentos com homens, porque falta, né, o pai. Então, tudo isso vem desse lugar aí de abandono afetivo, de tocar indevidamente o corpo do filho, né, da filha, e de abandonar os maus tratos à mãe da criança, né? Então, acho que esses 3 pontos são os mais recorrentes assim que eu vejo no meu trabalho que causam isso que eu falei. E na tua opinião, você acha que o trabalho com constelação e a transgeracionalidade é difícil de falar, né? Transgeracional consegue quebrar esse pacto e principalmente a questão do abuso? A questão do abuso, eu acredito que é um trabalho mais profundo e de acompanhamento. Então, a gente não consegue fazer isso em uma sessão só. Então, precisa ter uma cura da criança que passou por isso, né? E a tomada da adulta para cuidar dessa criança interior. Então, é um processo que demanda mais tempo para ser olhado. E eu acho que aí é uma boa junção com um psicólogo. Aí eu acho que o psiquiatra, quando tem a necessidade do TEPT, né, que é farmacêutica, né? Que é justamente o transtorno pós-traumático. Exatamente, né? E aí já é um nível... E eu acho que tudo pode andar junto, sabe? Sim. Porque se a gente se entupir de remédio e não tomar a consciência de que a gente... Vai continuar doendo ali. Vai continuar doendo ali. Aí você atrai uma pessoa que faz alguma coisa e a pessoa sem consciência que aquilo desperta um gatilho em você, enfim, e aquilo, a história fica se repetindo. Eu acho que são várias junções de várias terapias, né, no caso de abuso sexual. Entendi. E aí, a gente falou do pai, né, mas o quanto o pai afeta na vida do filho positivamente? Um pai, ele dá força para o filho, ele dá identidade para o filho, ele leva o filho ao sucesso, essa pessoa fica autoconfiante, ela consegue terminar os projetos dela, ela consegue ter foco. Sabe aquela pessoa, sabe, que realiza, que faz, tudo é muito fácil para ela? Muito provavelmente ela tem uma figura paterna muito forte na vida dela, né? São pessoas aí abençoadas e são minoria no nosso país, né? E aí, agora falando um pouco mais, qual o papel da mãe na vida desse filho? Sim. Bom, a mãe, ela nos diz quem nós somos enquanto essência. Por quê? Porque ela basicamente que nos fabricou. Né? Então, foi dentro do corpinho dela que o seu coraçãozinho bateu, que os seus olhos foram formados, seu cabelo, seu nariz, sua mão, enfim, seu corpinho todo. Então, quando você tem a falta da mãe, ou esse período gestacional, né, de puerpério, ali, de amamentação, né, tocado, influenciado, atrapalhado, muito provavelmente você vai ser uma pessoa insegura e que vestirá máscaras sociais para esconder o quanto você é insegura. E isso atrapalha a pessoa nas relações pessoais, atrapalha a pessoa a se sentir feliz, porque ela está sempre vestindo uma máscara. Ela sente que as pessoas não amam ela de verdade, porque as pessoas só conhecem uma máscara, não conhecem quem ela é. Então, ela sabe disso, né? E ela está sempre buscando fatores externos que vão suprir esse amor
e essa carência, uma eterna carente, né? Então, as pessoas que têm falta de mãe, elas têm essas características que afetam ela emocionalmente. E aí, enquanto falando de vida profissional, que é uma coisa que eu falo muito no meu trabalho, né, que é a minha história, eu tenho a presença de mãe muito forte na minha vida, né? Então, eu sempre fui muito boa em fazer o dinheiro ficar. Então, eu nunca fui uma pessoa que tinha falta de grana. Eu ralava para fazer o dinheiro vir, né? A ponto de ficar doente porque eu tinha falta de pai. Mas nessa parte, eu sempre fui planejada, tive dinheiro, paguei as minhas contas, né? Por quê? Porque a mãe, como é essa barrigona que te faz, né? Ela se transforma em duas, ela se multiplica para que você exista. Então, ela te ajuda a multiplicar o dinheiro, fazer o dinheiro ficar. Então, pessoas que se endividam, sabe aquela pessoa que não pode ter um dinheiro sobrando? Que ela vai lá e gasta e passa no cartão e não sei o quê, e não tem nem como pagar e ela se endivida. E mês que vem eu vejo como eu faço. Exato. Ou então ela tá com dinheiro sobrando, aí ela pega o carro e ela se desliga e bate o carro e tem que consertar o carro. Ela faz tudo para o dinheiro não ficar. Né? Por quê? Porque a mãe é esse multiplicador de dinheiro. Então, essas pessoas que têm essa falta de mãe, né, fazem de tudo para ficar sem o dinheiro. E usam subterfúgios externos para preencher aquilo que deveria ter vindo da mãe. Então, por exemplo, se faltou da sua mãe amor, você vai ficar buscando nos relacionamentos amorosos aquele amor materno. E aí você sobrecarrega o parceiro ou a parceira que não pode te dar isso porque essa pessoa não é sua mãe e ela vai embora. Por isso que tem aqueles homens, né, que dão trabalhos para as mulheres, parece um filho, né, fica cutucando ali, e tem que se arrumar, ela que arruma o menino. Exatamente. Né? Tipo assim, eu boto as coisas para ele, porque senão ele sai todo torto. Exatamente. Eu exatamente. tenho uns amigos assim. Quem não tem? Né? A minha vontade é bater no ombrinho e falar, e aí, como é que foi essa relação com a sua mãe? Que é no norte, né? Acho que é em Belém, que chama Manicaca, né? Que é o homem que Manicaca? Vou usar isso no meu trabalho. Que é o cara que é mandado pela mulher. Olha. Entendeu? E aí, pra ele não falar assim, tu é mandado, aí agora até manicaca. E geralmente, homens que têm essa ausência materna se casam com mulheres que têm ausência paterna. E aí impressionante. É impressionante. Porque ela, meu irmão, eu quero falar com ele, eu ligo pra ela. Exato. Ela é ativa, ela é o homem da relação. E eu falo assim, rapaz, vamos sair pra tal lugar, eu ligo pra ela chamar ele, e eu quero pra os dois. Mas tipo assim, é a mesma coisa eu ligar pra ele e falar assim, peraí, deixa eu ver. Vou perguntar dela aqui, deixa eu ver se ela deixa. E o quanto que nos relacionamentos isso machuca as pessoas, né? Porque assim, a gente acha que os homens que são assim nos relacionamentos, eles gostam de ser assim, eles não gostam de ser assim, gente. Não é gostosinho. As mulheres, você que tem essa crença aí, né? Eles gostam de ser assim, eles não gostam de ser assim. Nenhum homem gosta de não se sentir homem. Né, Renan? Ser mandado. Os homens sentem prazer em ser homem, não é, Renan? Total. E nenhuma mulher, homens, gostam de ser homem. Sim. Nenhuma mulher gosta. A gente faz porque é um ativo, né? Que ali gatilha internamente, que é dessa ausência, né, de pai, que faz a mulher ser assim. Então, são coisas que a gente tem que observar, né? As pessoas não estão fazendo também de propósito. Sabe? Os homens ou não. Pra cutucar, ou Pra pra não sei o quê. Porque os homens são maus, porque as mulheres são mandonas e mentirosas e não sei o quê, sabe? Como tem hoje no mundo. Não, cada um está vivendo essa sua falta, essa sua questão emocional que precisa resolver interna e não tá feliz nessa posição que não é a dela. Porque a mulher nasceu para ser mulher, né? Vou falar assim. Sim. E homem nasceu para ser homem. E todos os homens querem ser homem. Né? Mas se você só se atrai por mulheres que são mandonas, eu tenho uma notícia para você. E se você é mulher só se atrai por homens princesos, eu também tenho uma notícia para você. Então percebam, a gente tem esse discurso também de relacionamentos por aí, né? Tome a sua feminilidade, aumente a sua masculinidade. Gente, é de novo a história do copo. Não vai acontecer enquanto você não tomar pai e mãe, que é quem você é.
As pessoas ficam fugindo, fazendo exercícios de tomar feminilidade. Então eu vou falar assim, vou pintar a unha e tal. Sagrado feminino tava E eu muito na moda. não tô falando que não funciona, tá? Sim. Só que se o copo tiver rachado, lembra que eu falei? Pode ser o melhor vinho. Não vai ficar, vai muito legal derramar. Metáfora aí. Vai derramar. Então, as pessoas precisam entender. Isso é um assunto urgente no mundo, né? Que nada vai funcionar com você enquanto você não estiver inteiro. E eu tenho uma péssima notícia ou boa notícia, né? Isso só vai acontecer quando você tomar o seu pai e a sua mãe no seu coração. Tanto homens quanto mulheres. E as mães que têm que ser pai e mãe? Uau! Eu acho que eu não sou mãe ainda, né? Então é muito sensível para mim falar dessa realidade. E quando eu for mãe, eu espero não ser esse Mas tipo muitas alunas, né? Você tem muito... É que eu te falo, muita gente fala assim, tu não é mãe para falar, mas, meu amigo, eu trato todo dia com várias pessoas que passam pela situação e eu tenho legitimidade para falar porque eu consigo. Mas eu gosto sempre de trazer para mim, Renan, porque eu gosto dessa vulnerabilidade no meu trabalho, como eu te expliquei lá no começo, né? Então, as mães, que é o meu conselho, né, para as mães que têm que ser mães e pais, elas não têm que ser mães e pais, ela tem que ser mãe. E ela tem que orientar o filho dela o que fazer com o que ficou faltando. Sabe por quê? Mãe, que é mãe solo aí, né? Você não é homem, você não pode ser pai. Você não pode ser mãe e pai. Então, você tem que ser mãe. Mãe em toda a vulnerabilidade, né? Em toda a essência de ser mãe. E não pode ser pai. E, infelizmente, por mais que a gente queira proteger as pessoas, todo mundo que está aqui nesse planeta tem que resolver os seus BOs sozinhos uma hora ou outra, inclusive o seu filho. E se você é mãe solo, que a culpa obviamente não é sua, né? A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é que quando ele cresça, ele também não tenha a ausência de uma mãe, que deveria ter sido mãe e foi pai para ele. Então, seja a mãe dessa criança. É isso que eu falo para as minhas alunas, né? Seja a mãe, seja mulher. Tome o seu pai e a sua mãe no seu coração. Seja inteira. Para que mais tarde, quando ele cresça, além de resolver esse problema aí com o pai, que ele vai ter que fatalmente resolver, infelizmente, né? Ele também não tem que resolver problemas com a mãe, porque faltou uma figura materna para ele, mesmo que ele tenha tido convivência com uma mãe dentro de casa. Muito bacana. E aí, o quanto é importante nessa quebra de crenças, maldição hereditária, como o pessoal chama, o quanto o perdão é importante nisso tudo? Bom, vamos falar disso. Eu gosto de chamar maldição hereditária, porque todo mundo entende muito fácil, né? Muito fácil. Mas, na verdade, o que a gente está falando aqui é sobre lealdade hereditária, que é o quê? Algum padrão na sua família, algum trauma na sua família. Vou dar um exemplo, né, de mim. Eu sempre tive uma culpa muito forte para curtir, desfrutar do que o dinheiro podia me oferecer. Então, pensa comigo, eu trabalhei pra caramba, né, juntei dinheiro, fiz tal coisa e falei, vou me dar uma bolsa de luxo de presente. E olha só, não é racional que eu sinta culpa. Eu trabalhei, eu tenho dinheiro, não estou me endividando, não está fazendo mal para ninguém, estou pagando com o meu dinheiro. Mas eu vou lá, compro uma bolsa de luxo e fico me sentindo culpada. Ou então, eu vou viajar. Aí junto dinheiro meses para fazer aquela viagem dos sonhos. Paris e tal. E aí eu chego lá e simplesmente não consigo curtir. Tenho culpa. Eu tinha muito isso. E eu descobri, por exemplo, que eu tenho um bisavô que foi morto aos 51 anos por dívida de jogo. Caramba! Então, eu tenho um trauma familiar na minha família que dinheiro trouxe uma morte. Então, eu não conseguia desfrutar das coisas que o dinheiro poderia me dar. Isso é como reverberou em mim. Aí a gente pode chamar popularmente de maldição hereditária ou é uma lealdade hereditária a um trauma, a uma informação, a um padrão que a sua família precisou viver. E por que isso acontece, né? Existe uma lei, que é a lei do pertencimento. Todos nós, o ser humano, ele foi feito para pertencer. E a gente tem uma identidade. Eu vim de um lugar. Eu não sou filho de chocadeira. Total.
Todos nós temos isso muito forte, é uma lei da vida. Então, o nosso corpo, ele repete as informações que fizeram a vida chegar até aqui. Então, a maneira como funcionou para o meu bisavô, para a minha bisavó, para o meu tataravô, etc., funciona no meu corpo, no meu inconsciente, para mim, porque eles trouxeram a vida para mim. Só que aí esses padrões e essas lealdades, elas não funcionam mais, porque não faz sentido eu sentir culpa de desfrutar o dinheiro se eu trabalhei por ele, se eu fiz ele de uma forma saudável, de uma forma bacana. Não faz nenhum sentido que isso aconteça comigo. Então, a gente precisa olhar para esses padrões e falar que tá, a partir de mim, isso não funciona mais. Então, teve gente na nossa família que passou fome, teve gente na nossa família que foi muito religiosa, que fez voto de castidade, que fez voto de pobreza, porque precisaram fazer ou entenderam que era o melhor. E aí isso fica reverberando no seu corpinho, porque você não é uma página em branco. Quando você chega aqui, você ganha, né, um corpo que tem memória, história e padrões. E ele soube como sobreviver, como passar a história para frente, né, por causa dessas memórias que vieram dessa galera que veio atrás de você. Então, eu sempre falo no meu trabalho, não é normal você viver coisas esquisitas que não fazem sentido e de uma maneira repetitiva. Como, por exemplo, essa minha história com o meu bisavô que foi morto. Eu sentia culpa de curtir o dinheiro, de desfrutar do dinheiro, porque eu tinha essa memória. Então, não é normal. Não faz sentido. Se eu trabalhei, se eu juntei dinheiro, se meu trabalho foi digno, eu fiz de uma forma honesta, eu não sinto prazer em curtir, está acontecendo alguma coisa. Então, não é normal a gente ter alguns padrões que se repetem e que não funcionam para a nossa vida. Então, a gente precisa, o que a gente precisa fazer? Quais são as coisas para quebrar isso, né? A gente precisa, primeiro, saber de onde está vindo isso. No meu trabalho tem ferramentas que eu te ajudo a você entender de onde está vindo isso. A gente precisa interromper isso conscientemente, porque o Jung diz, né, que quando a gente traz do inconsciente para o consciente, ou seja, quando a gente torna conhecido para a gente os motivos do porquê aquilo está acontecendo, a gente consegue estacionar aquilo. Consegue falar, tá, na minha vida isso aqui não funciona mais. Perfeito. Eu não preciso mais sentir culpa por fazer dinheiro. Eu não preciso mais sentir culpa por desfrutar dinheiro. Eu não preciso mais me relacionar com pessoas X, Y e Z. Eu não preciso mais comer desesperadamente porque eu não passei fome, só porque alguém na minha família passou fome, entende? Então, a gente para aquele processo na gente com a tomada de consciência e a gente reprograma a nossa mente para as coisas novas que a gente quer viver e a gente quer passar para os nossos descendentes. Então, é assim mais ou menos que funciona a transgeracionalidade. E aí, no caso, tanto do pai ou da mãe, né, se ele teve falta do pai ou da mãe, para mudar o cenário, em tese, seria esse passo a passo que você falou. Se conheça, resumindo, se conheça, né, vai atrás de entender um pouco mais da sua hereditariedade. Eu quero falar do perdão que você falou, mas eu vou falar disso aí antes. O pai e a mãe, eles fazem parte do nosso transgeracional. Eles são uma das gerações que está reverberando em nós. Mas o pai e a mãe, o que o transgeracional ensina, né, é que a gente compensa a falta deles na nossa vida. Então, com o pai e com a mãe, não é que você precisa reconhecer esse padrão que eu falei é do transgeracional, de tudo, né? Que você precisa olhar para quebrar essas lealdades. O pai e a mãe a gente precisa tomar e integrar no nosso coração. É um outro processo. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles são metade de quem você é. Se você não integra os dois, você está pela metade, você está manco na vida. Você não está inteiro, você não está com sua força 100%, você não está com sua habilidade 100% para fazer nada. Então, o pai e a mãe, a gente compensa os dois, né? Dentro do meu material, que eu depois, né, posso compartilhar para aprofundar, eu explico que cada um reverbera na nossa vida. Gente, parece um vestibular, parece um pouco difícil, mas quando você vai entendendo, é muito gostoso, porque traz informações de quem você é. Perfeito. Você começa a tomar um empoderamento, esse é o verdadeiro empoderamento, né? Quando a gente entende quem a gente é de verdade. Não é quem a gente é, bonita, legal, loira, morena, cacheada. Não é isso.
é quem você é, da onde você veio, as suas raízes, sabe? E quando a gente começa a olhar para isso, tomar isso, a gente começa a se tornar inteiro. E pai e mãe, a gente traz para a nossa vida, para o nosso, né, transgeracional, essa compensação da falta dele. Então, faltou o pai, eu compenso tendo, vou falar assim, né, bem escrachadinho, mas tipo isso, né? As mulheres colocam um pau na mesa que elas não têm. Nosso corpo não tem isso. Então, eu geralmente falo sobre isso, né? Então, a gente fica tentando compensar uma falta. E com a mãe é a mesma coisa. A gente é compensando uma falta. Então, funciona de maneiras diferentes. Sobre perdão, né? Eu sempre falo que perdão, Renan, é uma decisão que abre as portas da nossa vida. Sim. E do nosso coração e traz paz. Mas é uma decisão pessoal. Eu, no meu trabalho, não imponho o perdão para que algo funcione. Porque eu não acho justo e acho que a ferramenta não precisa desse passo para ela funcionar. Acho que esse processo não precisa desse passo. Por quê? É muito fácil eu falar, perdoa o seu pai, senão você não vai ser rica. E aí o pai tocou indevidamente no corpo, bateu na mãe, fez tal coisa, enfim. É um material muito denso, né? Para que eu obrigue a pessoa, ela só vai ter X resultados, como eu vejo muita gente fazendo, e eu acho totalmente injusto fazer isso, se ela fizer esse processo. Eu acredito que tomar pai e mãe não precisa perdoar, não precisa ter relacionamento com eles, não precisa conviver, não precisa amar. Sim. É tomar quem você é, entende? Não é tomar a figura dos dois, aceitar os dois. Não. Você vai olhar para os dois entendendo que você é metade dos dois. Você toma quem você é. É isso que eu ajudo no meu trabalho. Mas o perdão, apesar de eu entender e eu aconselhar que se faça isso, porque a gente se torna livre, né? Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o perdão. Eu ia falar, porque muitas metodologias falam muito sobre isso. Tipo assim, não é pelo outro, é por você. É por você. E você, após perdoar, você não tem que trazer essa pessoa para sua vida. Uhum. Ele pode muito bem. Vai. Só volta de O que aconteceu? Estourou o tempo? Foi que me botou o tempo, acho que. Tá legal, Renan? Tá legal? Tá legal. Então, Só continuar aí, essa parte a gente vai já fechar. Eu vou te botar numa hora e 20. E vamos lá. Só volta mas aqui. teve um começão que ficou sem, lembra que você ficou repetindo? Não estourou, não. Sim. Já tava rolando quando você ficou repetindo. Tá. Não, isso aqui é porque eu não sei, a gente tá testando ele hoje e ele fez no outro podcast. Eu acho que é porque o Renan colocou 120 minutos. Na verdade não foi 120, não. Foi. É que ele é crescente, ele não tem. Ele não é. Ele acho que atingiu. Na verdade tem que ser de cima pra baixo, não de baixo pra cima. Mas vamos lá. Vamos lá voltar aqui. Então, essa parte do perdão, né, que muitas metodologias falam, né, que você libera o perdão e você vai ser livre pro resto da vida e tal, mas não precisa trazer essa pessoa para sua vida. Eu vejo muitas metodologias fazendo isso. É porque a questão da mágoa, né, que eu acho que é uma coisa muito forte, que tem até uma frase que eu acho muito legal, não sei se você já ouviu falar, que mágoa é como você tomasse uma gota de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que é muito bacana sobre isso, porque quando eu tenho perdão, eu me liberto daquela dor, Sim. mas que eu não quero pra minha vida, tá tudo certo. Mas você concorda comigo que isso é uma tomada de consciência? Sim. Olha o que você falou. Você falou várias coisas para que a pessoa fale, é por isso que eu tenho que perdoar. Aí, com esse conhecimento, a pessoa vai, tá, como é que eu faço isso? Ok, como é que eu vou caminhar? Isso é uma decisão pessoal. O que eu acho injusto, no mercado eu vejo muita gente fazendo isso, é condicionar algum sucesso, alguma coisa, a esse ato que precisa de um tempo. Precisa de uma tomada de consciência, de uma decisão, precisa que a pessoa realmente viva aquilo, expanda a consciência em relação àquilo, traga paz para o coração. E eu concordo, todo mundo só tem a ganhar quando você perdoa. Só que essa, na minha opinião, é uma decisão pessoal que cada um precisa tomar no seu tempo e da maneira como deseja fazer. E não sendo imposto por algum tipo de método para chegar a algum resultado. Sim. Entende?
Entendi. E aí, pra gente finalizar, tem algo que a gente não conversou aqui, que você acha muito importante falar sobre, ou algum ponto da sua história, ou alguma coisa que te deixou passar aqui e não falamos ainda, que você acha que é muito importante pro nosso público ouvir? Eu gostaria de compartilhar mais da parte de negócios, né? Acho que a gente entrou Boa. numa parte mais emocional e tal. Eu acho que todo mundo que tem uma missão, né? Ou enfim, uma mensagem para compartilhar com as pessoas, eu acho que, no meu caso, as coisas só se expandiram, né? E as coisas só se cresceram e crescem como estão crescendo, porque eu comecei a falar de algo que eu vivi. Uhum. Então, acho que a primeira coisa que eu quero falar para quem está empreendendo, para quem quer colocar sua mensagem no mundo, quem quer expandir sua voz, né? Ter alunos, né? Enfim, fundar empresas e tudo mais. Gente, para de falar sobre ferramenta, sabe? De mostrar coisas de sucesso que todo mundo mostra, se obrigar a ficar feliz o tempo inteiro, sabe? Isso não funciona, na minha opinião. O que funciona é a sua história e a sua transformação. Então, por exemplo, alguém está assistindo a gente agora. Vou fazer uma formação igual a Joyce fez. Aí vou ter essas informações, vou criar um programa, como muita gente às vezes me imita, que eu já vejo várias pessoas fazendo isso, né? Imita conteúdo, imita criativo, enfim. Mas não vai funcionar, porque não é a sua história. Sim. Então, primeiro ponto, todo mundo que está me ouvindo, e Renan, Perfeito. você quer atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas e crescer. Tem a legitimidade no que você fala. Legitimidade. E aí eu vou usar uma frase do Bert Hellinger, que é o criador, né, o descobridor, na verdade, das constelações. Ele fala que o dinheiro serve à vida. O dinheiro não serve ao dinheiro. Então, se você quiser ganhar dinheiro, você precisa servir à vida. E como que a gente serve à vida? Vivendo e mostrando as coisas que nós vivemos, se tornando gente. Uhum. E não uma caricatura da perfeição, do sucesso que deveria ser. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Segundo ponto importante é que você precisa olhar para as pessoas como pessoas que precisam ser ajudadas e não como cifrão. Uhum. Então, eu estou falando de networking, de alunas, né, de absolutamente tudo que envolve a sua ideia de negócio. Uhum. Comece a servir as pessoas. Olhar para o outro com uma empatia de que ele precisa do que você tem. Se você tem algo que faz seu coração cantar, algo que mudou a sua vida, mudou a sua história, compartilhe. Perfeito. Quem que é você? Eu não quero ver a sua Lamborghini, seu carro, sua casa perfeita. Eu quero saber o que você viveu. Uhum. Como que eu me conecto contigo? Perfeito. E a gente não tem noção do quanto poder tem a nossa história para ajudar outras pessoas. Talvez hoje muitas mulheres que são filhas de pai presente e ausente, como eu, vão assistir esse podcast e falar, eu também sou, né? E então eu estou aqui expondo uma vulnerabilidade em mim, expondo uma parte da minha história. Faço mesmo, comece a olhar para as pessoas como pessoas que precisam daquilo que você tem para entregar para elas. Isso é o princípio do sucesso. Muito bacana. E a terceira coisa, eu sempre tento fazer esse exercício, né, na minha vida. O que você pode ajudar pessoas, eu trago isso do meu pai, com o que você está ganhando ou produzindo? Então, você ajuda alguma obra de caridade, né? Você ajuda alguma missão, você ajuda alguma casa, ou você ajuda a sua família que precisa, né? Então, é a gente começar a olhar para dinheiro como um lugar que a gente pode ajudar mais pessoas. E, gente, isso é como se fosse o poder do dízimo, né? Isso faz realmente você ganhar dinheiro ter mais significado. Isso faz o você ganhar dinheiro, né, ser mais abençoado, se você acredita em Deus, né? Então, é começar a separar parte do que você ganha e ajudar pessoas que precisam. Para mim, não existe negócio sem isso. Negócio egoísta seca. Uhum. Agora, tu falou uma coisa que eu acho bem bacana, mas também tem um outro lado da moeda. Qual? Né? Que é as pessoas que ajudam e esquecem de si.
Só vivem para ajudar e acham que ela ganha. É o que eu falei do copo, né? Perfeito. Você não pode. Como é que você vai ajudar alguém se você não consegue encher, mas você transborda, se você não tá com tá cheio de feridinhas, né? Que eu vejo que depois, todo mundo me engana, todo mundo passa perto, todo mundo não sei o que e tal. Geralmente também isso é uma lealdade a alguém, é você querer ser vista, você acreditar que só vão te ver se você ajudar. Perfeito. Vem de alguma carência, entende? Por quê? A gente só pode ajudar quando a gente transborda. Perfeito. Quando a gente está vazando aqui no copinho, né? Vou usar essa coisa, a gente não ajuda ninguém. E eu vejo muita gente falando de relacionamento conjugal, né? Bagunçado pra caramba a sua vida. E aí, não, porque não sei o que, faça isso, faça aquilo outro, não sei o que lá. Que é a questão do primeiro, tipo, arruma teu copo para depois tu querer dar aula sobre isso, né? Exatamente. Para mim, eu acho que quando as pessoas fazem isso, né? Não tem não tem como é que é? Longevidade, Perfeito. sabe? Fala por 2 A cauda é minutos. curta aí, não tem cauda longa, né, E Barana? geralmente ela imita alguém, você pode perceber. Sim. Então ela não tá falando aquilo genuinamente, ela tá imitando alguém. E aí já foge do... Ctrl-V do personagem. Aí já foge do que eu te falei. Você precisa falar de você, da sua história, de quem você é. E quando eu comecei a ser incomodada por Deus para poder falar sobre isso com o mundo, né? Que eu não queria falar. Porque na minha cabeça tinha 2 coisas. Só eu passei isso com meu pai. A primeira coisa era essa. Sim. E a segunda é que eu achava que era muita exposição. Falei, Vamos meu julgar, Deus, vamos falar. Porque quem chega no meu trabalho, até ela entender a minha história, quem sou eu, etc., o que ela vai achar? Essa mulher viveu algum tipo de abuso, alguma história muito pesadona com o pai, batia nela, sei lá, alguma coisa assim. Que não foi o caso, né? Graças a Deus. Mas não deixou de ter os seus efeitos na minha vida. Total. Então, eu fiquei com medo. Eu falei assim, cara, muita gente vai me julgar, sabe? Foram as 2 coisas que eu fiquei... Hater. que eu fiquei... E aí, quando eu comecei... Eu lembro que eu falei com Deus, né? Eu fiz uma disputa com Deus. Isso foi muito, muito doido. Acredito em Deus, né? Eu fiz isso com Deus no meu negócio, né? No começo. Eu falei assim, Deus, ok, eu vou falar sobre isso, mas eu preciso de 50 mulheres pagantes num evento para eu entender que você quer que eu fale sobre isso. E aí quem entende, quem é aí, né, empreendedor, entende um pouquinho, Renan, eu coloquei R$ 800 de tráfego, que não é nada, vocês sabem que não é absolutamente nada. Eu fiz para Deus parar de me incomodar. Sim. Eu falei assim, eu vou fazer só para você parar de me incomodar. Não vai dar ninguém, eu sei que não é isso que eu tenho que fazer, porque eu não vou me expor. Não existe ninguém no mundo que quer olhar para isso. No fundo. Tipo, na verdade, eu quero, né? Sim. Mas assim, eu queria, mas eu achava que contar a minha história era muita exposição e que ninguém passava pelo que eu estava passando, que eu passei com meu pai. Cara, eu pedi 50 mulheres para Deus. Foram 180 mulheres pagantes nesse evento, que foi o primeiro evento que eu fiz. Online. Que eu fiz. E ali nasceu o que hoje é o programa Pai. Né? Então, assim, a força de você falar do que é teu, do que é próprio. Então, você acha que é bobo, que não tem ninguém que vai te ouvir, que é muita exposição? Olha para mim. Né? Olha para a minha história, porque eu estou vivendo hoje. E tudo isso porque eu obedeci a Deus nisso, né? Deus estava pedindo para eu falar sobre isso e expus de uma forma muito vulnerável a minha história, quem eu era, que eu tinha vivido aquilo e que aquilo funcionava daquela maneira. Então, às vezes, gente, para de imitar as pessoas. Né? Para de ficar dizendo, que nem o Renan falou aqui, a pessoa tem a vida toda quebrada, quer começar a falar para as pessoas como ter a vida perfeita. Para com isso, você não vai ter longevidade. Você não vai conseguir falar sobre isso por muito tempo. A gente não consegue ficar mentindo. Arruma a sua casa. Exato. E depois segue. Ou então fala sobre a sua casa desarrumada. É boa. Mas fala a verdade, fala a sua história. Tá escasso no mercado, não tá, Joyce? Olha o oceano azul. Total. Entende, gente, o poder disso? Então, assim, da vulnerabilidade, você contar a sua história. Que eu acho que isso tem mais poder do que tentar ficar fazendo um discurso repetitivo, né, etc., que funciona para o fulano que tem 10 milhões de seguidores e você acha que vai funcionar para você repetindo aquilo que tem 100 seguidores, sei lá, nenhum aluno, nenhum método, nada, entende? Então, é muito poderoso você compartilhar a sua história. Legal. Parece que é bobo, mas é poderoso e pode ser milionário, né? Muito bacana. E para finalizar aqui, todo mundo fecha com uma frase do cacete. E eu quero saber qual é
a sua frase que você botava num outdoor, botaria num painel de LED, se botasse no teu túmulo ali. Uau! Qual é a frase que é da Joyce, para quem vê ela que passou nesse mundo, aquela frase fica? Eu acho que eu posso dizer que eu fosse minha lápide, né? Sim. Eu fui feliz e tive sucesso porque eu cuidei da filha dos meus pais. Olha, Acho que eu falei isso. Posso de novo? Eu fui feliz e tive sucesso porque eu cuidei da filha dos meus pais. Muito bacana. Muito legal. Obrigada, Renan. Foi maravilhoso. Foi muito gostoso. Foi muito legal, que o papo rolou muito bem. Uhum. Né? A gente conversou bastante aqui de coisas que muitas pessoas correm. Exato. Né? Eu acho que 95% da população ou mais correm no assunto quando é autodesenvolvimento, quando é olhar para suas feridas, quando é olhar realmente para a sua vida. E é mais fácil ser o que eu sou do que eu ser uma pessoa melhor, porque muita gente considerando a Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, quem quiser, quer que não quiser. Eu já vi muitas pessoas dessa forma. E eu acho que nós estamos aqui nesse mundo para uma evolução. Total. E você faz um trabalho muito bacana e tem feito um trabalho muito legal na vida de várias mulheres aí. E isso é muito importante por mais Joyce nesse mundo. Ai, que legal. E eu quero que quem está me assistindo, né, que queira ser uma Joyce, você fala para empreendedores, né? Sim. Peguem essa dica mesmo, né, gente? Para de querer ser a palestrante incrível, a empreendedora maravilhosa, a pessoa rica, não sei o quê. E conte a sua história. Acho que isso tem um oceano azul que você falou. Quase ninguém, né, fala realmente quem é a sua história. E eu acho que nesse lugar pode ter negócios milionários, podem ter pessoas, futuros milionários assistindo a gente, se você olhar e quiser, né, e tiver coragem de abrir o seu coração, de falar para as pessoas quem você é, compartilhar quem você é e compartilhar a sua jornada aí para o ponto B, né, do que as pessoas talvez gostariam. Legal. E para conhecer um pouco mais do trabalho da Joyce Peçanha, como é que te encontra no Instagram? Ah, legal. Tem o site, como é que é? Essa é uma história legal também, né? Só pra gente terminar. O meu arroba é Joyce com Y Peçanha. Bota aqui, produção. Joyce Peçanha Souza. E olha que legal, eu só assinava Joyce Peçanha, porque o Souza é do meu pai. Sim. E quando eu comecei a assinar o nome do meu pai, as coisas também mudaram. Olha Então só. você assumir quem você é, sabe? Então é Joyce Peçanha Souza no Instagram e no YouTube. Muito legal, muito bacana. Essa foi Joyce Peçanha Souza. Isso aí. Vamos esquecer do Souza. Mas foi muito bacana, muito obrigado. Obrigada, Renan. E nos vemos no próximo episódio da Conversa do Cacete. Valeu, um abraço e até a próxima.